mulher no futebol, na área de tecnologia... Já é um pouco... Na área de futebol já é difícil, na área de tecnologia ainda, mais difícil ainda. E ainda... Audio Jungle. Bem-vindos ao Meeting Bites. Esse é o nosso terceiro episódio, pessoal. A gente está com um convidado muito especial hoje nesse terceiro episódio da nossa primeira temporada para apresentar o nosso convidado, nossa convidada. Paulo, com você. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, que eu vou deixar ela desdobrar um pouco mais sobre essa experiência, a trajetória com vocês, né? Então tá aqui conosco Débora Saldanha. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês aqui. Poder falar aí sobre minhas paixões, que são futebol, inovação, Maravilha. Um pouco de marketing também, né, gestão, enfim, estamos aí. Obrigada. Perfeito. Legal demais, Débora. E aí, para o pessoal te conhecer um pouco mais, Débora, se você puder falar um pouco sobre a sua trajetória, quem que é a Débora, né? Sim. Tá aqui conosco nesse momento. Acho que é um ponto então, legal. É uma pergunta, né? Que você já vai Difícil, assim... né? Pode falar a sua história. Fala lá. É legal, assim, falar, porque acho que hoje eu tô com 41 anos, né? Eu sou natural de Curitiba. E acho que a maior pergunta é essa. Como que a Débora, que saiu de Curitiba, que não tem uma tradição tão grande no futebol, embora a gente tenha o Coxa, o Curitiba, que é um clube de futebol que teve ali, foi campeão brasileiro, a gente tem o Atlético Paranaense, enfim, mas como que a Débora, mulher, saiu de lá e está trabalhando no futebol aí, está como, né, hoje gerente de inovação do Atlético Mineiro. Bom, eu fui atleta de futebol 25 anos atrás, joguei no Paraná Clube profissionalmente, joguei no Curitiba mesmo também, categoria de base, enfim, e acabei não seguindo. Você imagina, se futebol feminino hoje já é difícil, imagina 20 anos atrás. Então, foi algo que não tinha como seguir realmente, era minha paixão, mas não segui. E migrei para um caminho diferente, né? Fui cursar marketing e comunicação, então eu venho dessa área, sou formada em relações públicas e marketing, mas nunca deixei o futebol de lado, né? Sempre ou competindo em colegiais, essa parte, assim, faculdade, ou de alguma forma estudando sobre marketing esportivo, no caso. Então, me formei depois em pós em marketing esportivo no meio do caminho descobri a tecnologia, né? Participei da comunidade do Google, que em Curitiba tem o Google Business Group, não sei se vocês conhecem. Sim, conheço. E Curitiba é uma das 5 maiores comunidades do mundo, né? Naquela época era uma das 5 maiores, hoje eu confesso até que eu me desvencilhei um pouco de lá. E esse movimento de 2014 para cá, aliado à Copa do Mundo, na época que veio para o Brasil, né, em 2014, que aconteceu aqui, acabou me despertando esse olhar da tecnologia. Então, eu trabalhei, né, fiz esse trabalho voluntário com o Google durante 2 anos. Aprendi muitas ferramentas deles e não só do Google em si. Eu não sei se eu poderia falar do Google, mas agora já estou falando. Acho que não tem como não falar, porque é a maior empresa da tecnologia. Enfim, e aí ali eu descobri muito da tecnologia, das ferramentas e o quanto eles tinham. O nosso viés era levar essas ferramentas para empreendedores, né? Para microempreendedores, principalmente, que não tinham essa acessibilidade. Que tipo de ferramentas? Todas as ferramentas do Google, de pesquisas, assim, na época até eles lançaram o Google Empresas, ali, então, de cadastro, como é que se cadastrava no Google para aparecer quando digitava, isso foi muito recente isso. E um dos meus primeiros estágios, até, olha como é que é a vida, em 2008 eu fui morar em Porto Alegre, até meu sotaque acho que é mais do Rio Grande do Sul do que daqui, eu morei muito em Porto Alegre. Morei de 2008 a 2012 lá. Meu primeiro estágio foi numa empresa que é uma agência cadastro, uma das maiores agências até filiadas do Google, e foi para vender Google Ads lá atrás, quando tinha links patrocinados. Começou links patrocinados, gente, a minha idade, enfim. Então, e ali eu já tinha me apaixonado, mas era algo mais de trabalho. Quando eu fui para o Google em si, para a comunidade, e para entender o quanto essas ferramentas ajudavam, principalmente microempreendedores, aquilo, assim, para mim, me despertou algo, falei... Se apaixonou. Me apaixonei, e aí eu foquei em trabalhar com tecnologia, e principalmente nesse viés de como mudar o mercado, sabe? A gente fazia muitos eventos, assim, gratuitos também. Isso para mim, foi uma mudança. Então, 2015 foi uma mudança, assim, de vida totalmente, tanto profissional quanto pessoal. E ali eu comecei a levar... Em 2016, eu comecei a levar isso para os clubes. Então, eu bati na porta do Curitiba. Na época, o diretor de marketing era o Juliano Belletti, inclusive, né, os atletas.
E a gente começou ali um trabalho de fazer o primeiro chatbot de clube de futebol do Brasil. Ninguém tinha, aliás, quase nenhuma empresa na época tinha chatbot. Olha como era isso, 2016. E aí eles toparam, a gente... Levei uma startup, né? Na verdade, conheci a startup, que eu conheci lá do Google, levei lá para fechar o negócio. Então, comecei esse movimento de bater mais, de empreender mesmo e levar essa visão de tecnologia que lá atrás já não tinha muito. Hoje, a realidade ainda é muito essa, assim, né? Os clubes, as áreas de tecnologia nos clubes é muito helpdesk, assim, é muito de e-mail, né? De máquina, de hardware. Não tem uma experiência, e não tem, né? Tanto essa... Não, até tem experiência, mas é muito focado nisso. Essa transformação digital, de olhar mais para a inovação é muito difícil. Mas, enfim, voltando na Débora ali, depois eu falo mais sobre isso. Eu acho que isso me ajudou a ter esse olhar. Então, quando eu comecei a ir nos clubes e tal, eu comecei a ver que tinha um espaço, comecei a muito frequentar eventos e estudar mais esse lado de tecnologia para o negócio do esporte. Até que, em 2018, eu comecei a trabalhar no Londrina. Fiz um trabalho nas categorias de base no Londrina, muito mais voltado até a marketing mesmo. Aí sempre empreendendo, 2021... Eu apresentei em 2020, pandemia, falei, gente, agora é a hora, né? Os clubes precisam... Chegou o momento. Chegou o momento. E aí, em 2020, eu apresentei um projeto para o Grêmio, de inovação, de ter uma área de inovação. Nenhum clube tinha na época. O Atlético Paranaense estava construindo, foi o primeiro clube que teve uma área de inovação no futebol no Brasil. E aí apoiado no que o Atlético Paranaense começou a fazer, eu apresentei isso lá para o CEO do Grêmio. E em 2021, em janeiro, eu comecei lá no Grêmio, então, como consultora de inovação. E depois eu conheci já, e houve essa abertura da área de inovação no Galo. E eu fiquei muito amiga, né, de quem era o gerente aqui. Ele saindo do Galo e me ligou e falou, Débora, eu gostaria muito que você assumisse o meu lugar aqui, né, pelo trabalho que você fez no Grêmio. Enfim, a gente trocava muita ideia. E acabou que... Por isso estou aqui em BH como gerente de inovação do Galo há 3 anos. Vai fazer 3 anos em janeiro. Mas, assim, fora todo esse caminho profissional, que tem muita coisa no meio do caminho, eu fui comentarista de futebol em 2012 a 2014. Fui jornalista também esportiva. Então, assim, é legal de falar isso, porque eu acho que no esporte, muita gente que quer entrar para o esporte tem muito como uma paixão. Querendo ou não, a primeira pessoa, poxa, eu quero trabalhar em clube. Primeiro pela paixão, não tem como. Com certeza. Mas o que você acha? O que você me recomenda? Qual é o caminho? E eu falo, gente, eu fiz praticamente tudo no futebol, de todas as áreas, né? Assim, todas as áreas eu não digo, mas eu estive dentro de campo, eu estive como comentando como jornalista, e hoje eu estou na parte de gestão. Então, eu acho que é muito disso, assim, qual é a área que você gosta, que você gostaria de trabalhar, principalmente, que você acha que você pode fazer diferente, né? Impactar o mercado, não só o clube, impactar o mercado. Eu acho que esse é o que eu gosto de pensar sempre, como que a gente pode ajudar o mercado esportivo a evoluir de alguma forma. Enfim, fora tudo isso, sou mãe de 2 princesas, moram comigo aqui. Minha família não veio junto comigo, né? Assim, sou eu e as meninas aqui, então minha mãe que vem de vez em quando para me ajudar a viagem, eu dou muitas palestras, viagens possíveis de trabalho também, que às vezes precise. E é legal falar isso também, né? Porque uma mulher no futebol, na área de tecnologia... já é um pouco... Na área de futebol já é difícil, na área de tecnologia ainda, mais difícil ainda, e ainda sozinha. Mas acho que é a paixão, né? A paixão que eu tenho. Te moveu, né? A paixão pelo futebol e por isso que eu falo, por querer fazer diferente, querer ajudar. E o Galo me abraçou de uma forma, assim, que eu não imaginava, sabe? Então, não esperava, assim. Já tinha como um grande clube, já acompanhava desde de muito tempo. Mas a forma como o clube tem uma visão diferente... de não ter medo de testar as ferramentas, enfim, acho que tudo isso, claro, não vou dizer que é desde sempre, mas desde que eu cheguei no clube e desde que se uniu as diretorias de Atlético e Arena, porque eram diretorias diferentes, quando houve essa união, e agora ainda mais com o SAF, eu acho que está sendo muito legal, realmente. E não só o Atlético e Minas, né? Tá sendo o Mineiro está sendo muito bem recebido. Fui muito bem recebido. São 3 anos aqui que está sendo muito legal. Acho que é isso. E se a gente pegar assim, né, por exemplo, na trajetória, né? Como você falou, na carreira tudo em cima do esporte, tudo, mas o que você consegue destacar assim, de um ponto que foi assim, crucial para o seu momento atual, que você está passando hoje com o Atlético, enfim, na sua... E só fazer um adendo rapidinho que eu não falei, na verdade, minha carreira vem muito mais antes ali de 2015,
Eu me formei em 2004. Você é né? professora também, né? Isso, sim, chegou sou a professora há algum tempo. Não assim, em universidade federal, digamos assim, não. Mas em muitas universidades, assim, de mercadológico, sim, e de futebol, várias, né? A própria CBF, sou professora da CBF, Federação Paulista de Futebol, enfim, tem outros grandes aí, a Univale lá do Rio Grande do Sul também, dei um curso pós-graduação lá, enfim, tem outros que eu dei aula. Mas eu queria falar assim, antes de chegar até 2014, até 2016, que foi quando eu de fato comecei com futebol, eu trilhei um caminho fora. Trabalhei na Unimed, eu trabalhei na Prefeitura de Curitiba, na parte de marketing lá, social media. Eu trabalhei muito com redes sociais. Acho que esse já foi um começo, assim, que também já me ajudou muito a pensar diferente, pensar no futebol de uma forma diferente. Então, trabalhei na Avis Rent a Car, né? Enfim, locadora de veículos. Então, assim, eu venho de um caminho que não era o futebol, mas eu nunca deixei o futebol de lado. Né? E aí depois, 2016, que eu falei, não, vou bancar e vou tentar buscar esse meu sonho de trabalhar com esporte, e acabei com A gente tem que focar em algo, né? Tem que focar, e eu acho que é muito assim, networking, muito estar em eventos, buscar, eu acho que o LinkedIn... Enfim, nem sei se eu poderia estar falando dessas ferramentas, mas eu acho que é legal de falar assim, o LinkedIn me abriu muitas portas, fazer conteúdo, eu gosto muito de escrever, então, né, escrever, falar de coisas que eu fazia, ou dar minhas opiniões sobre algumas coisas, mesmo não estando no futebol, acho que isso foi muito importante, assim, também, sabe? Me abriu Eu percebo muitas que você é bem, bem atuante mesmo, bem ativo mesmo. Acho que até antes eu era até mais, acho que hoje eu dei uma Eu barata. acho que tem um pouquinho de tudo, né? Porque assim, hoje, por exemplo, a gente fala de rede social, você tem... Por exemplo, o LinkedIn tem uma rede profissional, né? Exato. Por exemplo, ali projeta muito emprego, muita oportunidade, coisas que você talvez não alcançaria no Instagram da vida, por exemplo. Total. Eu gosto muito de falar do LinkedIn, porque eu acho que nesse ponto é muito importante. Tanto para você seguir as pessoas que você tem como referência, que foi um ponto muito legal para mim. Eu sempre tive ali pessoas que eu seguia, tanto de conteúdo, qual a visão delas, né? Eu buscando. E hoje está muito melhor isso, porque está cada vez mais gente, né, indo para lá. E tanto para fazer essas conexões de tentar me aproximar de pessoas que, de alguma forma, eu pudesse ajudar, apoiar, seja levar negócio, levar ideias, né? Então, acho que é um recomendo. O Instagram ajuda muito também para isso, mas aí a gente tem que ter... tem que definir, né? Assim, diga assim, onde é que eu vou gastar minha dopamina, exato, né? Exato. O Instagram é isso, né? Os 30 segundos que você rola o vídeo. Exato. É porque eu percebo que no LinkedIn... Eu escrevo artigos de vendas lá no LinkedIn, e eu percebo que você gasta um tempinho maior lá, né? Sim, tem que escrever, pensar, exato, né? exato. E como que seu público vai olhar isso, se ele vai ficar atento àquilo, né? E eu gosto muito do LinkedIn porque eu sigo também muitas pessoas que trouxe muita influência para minha vida ali dentro. O LinkedIn é excelente. Não, eu com certeza. Assim, eu vou dar um exemplo. Em 2017, eu botei na minha cabeça... Vocês vão ver que eu sempre tenho muito claro de alguns passos que eu queria seguir. Em 2017, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma palestra fora do Brasil. Assim, era meu sonho palestrar fora do Brasil. Eu gosto muito do espanhol, falo muito, né? Sou fluente em espanhol. E eu falei, não, eu preciso fazer uma palestra fora. E aí, eu comecei a seguir gente de fora. Já fica a dica. Eu comecei a seguir pessoas ali que eu vi que tinha alguma influência fora do Brasil, principalmente aqui na América do Sul. E fiz contato segui uma pessoa que era de um site, um grande site que tinha, até era de marketing, não era de esporte, então a época eu era mais já voltada a marketing mesmo. E era do Chile, enfim, mas ele fazia eventos fora também. Enfim, isso foi em 2017, metade de 2017. E eu sempre fazendo conteúdo, comentando, falando alguma coisa. 2018, início de 2018, ele me chamou para escrever para o site dele. Ele falou assim, olha, eu gosto muito, você poderia escrever em espanhol? E eu já fazia alguns comentários em espanhol também. E aí ele falou, poxa, gostaria, né? Enfim, comecei a escrever os artigos para ele. E em junho de 2018 ele me convidou para dar uma palestra na Bolívia. Ele é do Chile, mas ele fazia eventos em vários países, assim, né? Da América Latina. E aí ele me chamou para fazer. Então, assim, não deu um ano, eu já estava com a minha proposta. Mata a curiosidade da gente. Essa palestra era qual temática? Era marketing, não era marketing, não era do esporte. Mas nada futebol, não era? Não, era marketing. Mas esse ano estive na Bolívia. Falei, quantos anos? 5 anos depois, porque isso foi 2018. 6 anos depois. 6. Estive na Bolívia e aí falando de esporte, falando do Atlético, falando do que a gente leva. Então foi muito legal. Inclusive, foi nossa, gostei muito quando eu tive esse contar
esse convite para voltar lá. Realizando um sonho, realizando aí, de fato, o sonho de falar do esporte. Foi muito legal, inclusive, porque alto nível, todos os clubes... A gente não olha muito para o nosso futebol sul-americano, né? A gente olha muito, assim, para fora, mas tem muita coisa sendo feita legal na Bolívia, assim. Não só na Bolívia, em outros países menores. A gente olha para a Argentina, Uruguai, né? Tem muita coisa interessante sendo feito lá, assim, pensando na estrutura que eles têm, né? Enfim... É bem interessante, sabe? Eu gostei muito do nível. Mas você diz algumas coisas que de tecnologia, por exemplo? Não, de tecnologia nem tanto. Também. Mas eu digo assim, os desafios que eles têm de sócio, por exemplo, sócio-torcedor, de torcida mesmo, de locomoção, a cidade lá... A logística não atende tanto. Enfim, quem tiver a oportunidade de ir para lá é muito... La Paz é uma cidade muito legal. Então, eles andam com um teleférico mesmo, porque não tem ônibus. Isso é legal demais, né? Não tem como descer o ônibus. Então, é tudo van, não existe ônibus na cidade de La Paz, assim. Não tem como descer. Enfim, eu gosto muito de falar. Então, foi um evento de alto nível. Teve gente da La Liga lá, para vocês verem como está sendo. E aí, depois do evento, a gente teve uma conversa, né, aberta com todo mundo ali que participou. Então, os vice-presidentes, presidentes dos clubes estavam lá, diretores de marketing. E foi muito legal ouvir deles, né, de ter a gente, o Galo, a referência do Galo mesmo, assim, e o que eu apresentei lá do que a gente está fazendo, né, de possibilidade de engajamento. Todos eles vieram, me elogiaram e poxa, falaram, não, a gente tem o Atlético como uma referência. Então, isso que é o mais legal também, né? Você levar a marca, né, do clube para lá e ter esse feedback é muito bom. Mas, enfim, por isso que eu digo, LinkedIn, gente, e essa foi só um dos exemplos, tá? O Twitter, para mim, na época, quando não era como é hoje, que é um pouquinho, assim, também me ajudou muito. Os 2 convites que eu tive para escrever, eu escrevi para 2 blogs da Espanha, falando não de futebol dentro de jogo, mas contando histórias do futebol brasileiro. Eles queriam, porque o que eles tinham na época? Hoje em dia é melhor, né? Isso era 2012, 2013. As redes sociais não eram tão como era hoje, assim, tanto conteúdo assim, né, à disposição. E eles não queriam saber só do jogo, eles queriam saber de histórias dos clubes, de torcida. Ele falou, a gente não consegue alguém que nos traga isso. Então, eu comecei a escrever sobre esses temas, nem o Bom Senso. Vocês lembram da campanha da época do Bom Senso Futebol Clube? Lembro. Sim. Que, né, os jogadores uniram, porque eles queriam um calendário melhor, acabou que não foi muito para frente. Eu escrevi sobre isso, o que era esse movimento. Escrevi sobre o Grenal da Paz, por exemplo, que teve uma época, lembra, que foi a primeira vez que... Foi torcida mista. Isso, que tiveram que encerrar, depois voltou. Enfim, comecei a escrever algumas coisas assim, foi bem interessante. E foi isso tudo através de comentários no Twitter, sabe, falando dessas histórias, comentando, né, esse pouco mais do que além só de jogos. Então, acho que as redes sociais hoje em dia, nossa, que tem muito mais acesso, eu digo, quem puder, acho que, sabe, não é só meter a cara, mas, sabe, pensar muito mais, usar as redes como um viés profissional, vale muito a pena. E como é que você enxerga, Débora, assim, a gente pegar o contexto que, assim, hoje a rede social facilitou muito as interações, né? A gente até buscar informação mesmo sobre determinados assuntos, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, inteligências artificiais que criam, inclusive, as temáticas, os assuntos, uma coisa mais pronta, né? Então, assim, pensando hoje, você está numa posição de inovação, né? Imagino que a IA para você já seja algo que você já venha pensando e trabalhando há mais tempo. Como é que você enxerga a IA nesse contexto de inovação, não só para os clubes como um todo, mas com a questão da informação mesmo do que você espera, por exemplo, para uma palestra ou para algum tipo de tratativa nesse sentido? Olha, vou começar de um ponto de IA que eu gosto muito, até eu fiz um post sobre isso, que a IA, né, a inteligência artificial, ela vai nos dar o direcionamento, seja para qualquer coisa, para um post, para temas, ela vai nos direcionar qual seria o melhor caminho. Mas a criatividade, a sensibilidade é nossa. Isso a IA não vai ter. Assim, pelo menos... A parte humana, você fala, né? Sabe, o senso, a intuição, aquela coisa de saber se é aquilo mesmo. Isso vai ser nossa. Ela vai nos dar os dados. Depois eu vou exemplificar um pouco mais. Mas eu acho que o que fazer com esses dados no sentido de criatividade? Por exemplo, a gente está usando no Atlético a IA para ajudar na parte, por exemplo, sócio-torcedor.
E isso sempre dentro da LGPD, dentro da compliance. Compliance. Tem um compliance que faz 1 ano, que está 1 ano e meio, que está conosco, que esse setor é muito assim, importante e tem nos ajudado, inclusive, a muitas coisas, até a negócios que estão chegando, a gente sempre passa por compliance para entender se vale, enfim. Então, assim, entender se o sócio-torcedor, por exemplo, de repente ele vai deixar de ser sócio neste momento, né? Se o Galo não for campeão. Né, da Libertadores, né? O que pode... A maior parte, talvez, ou vai ficar muito triste, vai deixar de ser sócio, ou, de repente, se for campeão, né? O que a gente pode usar de inteligência artificial para nos ajudar a pensar descontos, enfim, não sei. Tô sugerindo situações. E aí, a gente monitorar esse processo. Quem são essas pessoas mais propensas a deixar de ser sócias? Isso a gente consegue validar. Comportamento. Assim, a inteligência artificial vai nos dar esse dado. Olha, essa pessoa, ela tem uma idade tal, ela não segue tanto as redes sociais do Galo, ela não está no app, de repente ela não está tão vinculada com o clube, ela pode deixar de ser sócio. Estou dando um exemplo fictício, tá, gente? O Paulo aqui, ele não segue nada do Galo. Olha. Então, assim, esse cara, a gente vai mandar uma mensagem, de repente, dizendo, né, antecipando, falando assim, olha... Se você for sócio, você vai ter isso, vai ter esses benefícios, de repente um desconto especial, de repente alguma coisa que possa ajudar a conectar. Mas é justamente essa coisa que vai ajudar a conectar que a gente vai pensar, que a gente vai ter que criar. A IA até pode dizer, você faz isso para esse cara, de repente ele aceita. Mas a sensibilidade de saber se aquilo realmente, ainda mais tratando de futebol de paixão, é a gente que vai saber dizer, sabe? Então, eu acho que ela vai ajudar muito a direcionar e a gente precisa muito, sim, cada vez mais os profissionais que querem atuar com tecnologia e não só tecnologia, porque a gente está vendo aí para rede social, para fazer vídeo, as pessoas que querem fazer um vídeo de stories, o que for, não precisa nem saber de tecnologia. Ela vai lá, tem a ideia, faz, está pronta. Então, vai ser um diferencial, sim, já está sendo um diferencial. E o que se tem de mercado é que já está faltando gente de tecnologia, especificamente quem mexe. Mas vai faltar muito mais gente focada na inteligência artificial, que conheça, que entenda, pelo menos, de fazer as perguntas certas. E esse é um ponto que, até quando eu falo de inovação, só me estendendo aqui um pouco mais, que quando eu falo de inovação é saber fazer perguntas também, né? É saber escutar, fazer perguntas e escutar. Porque se a gente não fizer perguntas, a gente não consegue saber, de fato, por que eu vou inovar? Para quem? Inovação, para mim, é gerar valor através de uma nova ferramenta, através de um novo posicionamento. Não só a tecnologia é a ferramenta, né? Mas a inovação é você gerar valor para alguém de uma forma diferente, gerar novos resultados. Porque a inovação é um contexto muito amplo, né? Exatamente. Qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa é inovar. Você pode... Se mudou alguma coisa de lugar que gerou um melhor resultado... Você já está inovando, sabe? É gerar novos resultados e gerar valor. No sentido de uma experiência nova, não só valor monetário, sabe? Uma nova experiência, um novo conceito, você está inovando. E a tecnologia pode ser uma ferramenta para isso. Nada melhor que um clube de futebol para você fazer isso, né? Porque, exato. Eu digo assim, falando por mim mesmo, né? Que eu sou experiência, muito né, Paulo? Experiência própria. Eu sou muito consumidor de futebol, eu gosto muito. Eu vou desde meus 9 anos de idade. E assim, ali nós estamos mexendo com paixão. Né? Exato. Então, é coisa que às vezes você põe até na frente. Eu tava até brincando esses dias que eu falei que eu pôr o nome da minha filha de Arana. Mas é que assim, claro que não é um contexto, mas assim, por exemplo, eu sou muito atleticano, gosto muito do Galo. Então, assim, eu compro tudo do Atlético, camisa, enfim, tudo que você puder imaginar. Então, eu penso assim, cada vez que você vai colocando situações novas que geram um valor percebido ali na ponta, sim, sempre tem essa percepção de quem tá do outro lado. Exato. Aí eu te falo por mim, por exemplo. Sei lá, saiu a cadeira lá na arena. Eu achava ruim, por exemplo, eu ficar no site aí tentando comprar, ficava uma fila, comprei a cadeira, acabou, resolveu um problema meu. Então, assim, já tem uma tratativa. Ou o pacote anual, né? Que também ou o season ticket, que às vezes tem. Então, são situações que facilitam mesmo. Mas aí você falou, inovar no futebol seria o melhor caminho. É o melhor caminho porque tem muito o que fazer. Só que, ao mesmo tempo, é muito tradicional, né? É muito aquela coisa de não poder errar dentro de campo. Tem essa cultura muito para fora também.
sabe? De medo de testar algo novo. O Atlético ainda está muito à frente disso. Mas eu conhecendo o mercado, falando com profissionais do mercado, Mas assim, é um paradigma, é uma cultura muito ainda que tem que se quebrar. mas você não... Aí sim, aí é uma pergunta como quem tá de fora, né? Como Sim. torcedor, de arquibancada aqui, né? Você não acha que, por exemplo, essa visão mais fechada são dos clubes... Clube social? Porque assim, eu penso, Sim, por exemplo, vem quando a muito gente fala de SAF, nós estamos falando de empresa. Então, assim, acho que o modelo de empresa é um modelo corporativo, que já Sim. tem uma visão um pouco mais ampla, né? Mas é que até você implementar... A SAF começou há pouco, né? Mas vocês falam isso por causa da questão do torcedor Não, ou eu por digo causa pelo- da diretoria em Não, si? eu Não, contexto internamente. do clube do internamente, clube. né? Do clube. Quando A eu- cultura interna do futebol, ela é muito tradicional. Ela é muito do time que tá ganhando não se mexe. É, lógico. Isso interna, no administrativo é assim também. Era, pelo menos, em muitos clubes. Então, assim, essa cultura de SAF, essa cultura de clube-empresa e a cultura de inovação mesmo, ela é um caminho que começou em 2020, 2021. Uhum. Em poucos clubes. Tanto que os setores de inovação, hoje, quem tem somos nós, o Atlético Paranaense, se não me engano, não sei se tem, o Grêmio não colocou ninguém depois que eu saí. E quem mais? O Vasco tinha atrelado ao marketing e o Corinthians tinha atrelado ao marketing também, mas o Corinthians já não tem mais. Não tem mais. E Vasco... Então, assim, aí é que tá, né? Por isso que eu digo, é uma cultura ainda muito assim de, sabe... A gente tem muitas barreiras para transpor para a inovação. No sentido de pensar, de dar liberdade para testar, para errar, se errar rápido, consertar. Agora, e também é o seguinte, os clubes que tem clubes que têm pessoas pensando em inovação e não necessariamente estão num cargo de inovação. Né? Exato. Que já é legal. Mas por que as pessoas me perguntam, Débora, por que tem que ter um cargo de inovação? Não é que tenha que ter. Até porque eu falo isso sempre e complemento assim. Para mim, o futuro ideal é que eu não precisa mais existir como gerente de inovação. Nossa, Débora, você está acabando com o teu cargo, com a tua carreira. Cara, para mim, a inovação tem que estar inerente, tem que ser inerente ao clube. Tem que ser todas as pessoas. Da moça, da limpeza, exatamente. até o todo mundo pensando em inovação. O dia que isso acontecer vai ser lindo, mas vai demorar para isso acontecer um tempo. Talvez não no Atlético, a gente já está adiantado aí. Mas a maioria dos clubes, então, é isso. Tem uma pessoa. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa ela não tem uma área de inovação... hoje, eu cheguei no Atlético até pela área de negócios, né? Eu não era da área de tecnologia. Eu vim pela área de negócios. E aí, quando se uniu Galo e Arena... o diretor de tecnologia da Arena MRV, o Leandro Evangelista, me levou para lá e falou assim, não, a gente precisa pensar até por conta da Arena, né? Tudo que a Arena é mais tecnológica, então a gente quer... faz todo sentido. Então, assim, foi muito por esse caminho. E foi muito... E não só por esse caminho. O propósito dele, e não só dele, como do CEO do Galo, o Bruno Musi, e acho que toda a diretoria, é muito assim, inovar em todo o clube. É muito isso que eu estou falando. Essa cultura de... que todos os setores, se eles precisam de alguma ferramenta, precisam de alguma ajuda, que eles venham até nós, não só a mim, mas para a área de tecnologia, fala, cara, a gente precisa de uma ferramenta ou de um processo inovar aqui, vocês podem nos ajudar? E é isso que hoje já está acontecendo, isso é muito legal. Quando outros setores já entendem que a gente está ali para ajudar, não só a pensar, porque o meu foco hoje, como inovação ali no clube, é gerar novas experiências para torcedor no geral, seja na arena, na jornada do fã que vai no estádio, seja na jornada do fã que não vai no estádio, que mora fora do país, que mora fora de BH, que mora fora de Minas, né? Porque a gente também tem que pensar e até mais nesse cara também, que muitas vezes se vê muito longe e ele não está se conectando com o clube. Então, meu papel é ajudar o marketing e as outras áreas a pensar nisso. Só que, além disso, eu posso também ajudar nas outras áreas, né? Assim, a gente pode ser um apoio. Eu tenho gerente de projetos e tenho gerente de TI que também, todos pensamos iguais nesse ponto. E quando você vê que as outras áreas estão vindo atrás, estão nos pedindo ajuda, a gente está trabalhando já uma colaboração entre as áreas, está sendo muito legal. Então, aí é a mudança de cultura. E é isso que eu acho que quem não tem uma área de inovação ou uma área de tecnologia, que foi o que eu falei no começo, que tem esse viés de pensar em inovação, e não só o helpdesk, aí acaba não conseguindo. Porque no dia a dia, o próprio futebol, próprias outras áreas, não tem tempo. Assim, a rotina é maluca de futebol. A rotina, não tem rotina quase. Assim. Cada dia acontece. É uma coisa e se perdeu, ganhou hoje, semana que vem perde.
assim, muda muito rápido. E você tem que estar ali, ó. E aí? O que vai ser feito agora? E aí você não tem quase tempo de olhar para a inovação. E aí o lado da paixão pesa, né? Porque assim, do mesmo jeito que é muito bom, por exemplo, fez uma camisa nova, vendeu manto da massa, por exemplo. Uma ação que o Atlético faz, que inclusive é muito legal. Aí faz o manto da massa, vende não sei quantas mil camisas, né? Do mesmo jeito que é muito bom, né? O outro lado também da paixão também pesa quando a gente fala de um lado mais sensível. Perdeu 3, 4 jogos. Será que... Como é que vai ser a experiência do torcedor? Como é que vai ser? Acho que é uma linha muito tênue, né? Que você vai andando ali na... E aí a gente começa a perceber, né? Como que focar na inovação da experiência do usuário, que é do torcedor, é muito importante, né? Exato. E aí é o que você fala. Quando você cria uma cultura, você cria um departamento para isso, e aí isso vai enraizando em todo o clube, e aí você começa a ter resultados mais positivos. Por quê? Cada tipo de pensamento de um torcedor, aí com a ajuda da IA lá, você já começa a entender como que você vai inovar para atender todo esse público. Né? E aí você começa a gerar resultados positivos e ter menos resultados negativos, assim, né? Eu começo a ver isso, sabe? E um ponto que eu queria só falar também é isso. Quando eu falo de IA, que eu falei assim, a gente vai saber qual é o torcedor que tá... Que às vezes pode parecer algo muito, nossa, mas o torcedor olha, nossa, mas ela vai saber. Mas é bom para ele, porque eu vou personalizar mensagens, desconto, promoções, experiências do jeito que ele gosta. Por exemplo, a gente está evoluindo muito para a área de games, né? A gente lançou a Arena MRV no Fortnite ano passado, com 4 jogos lá dentro específicos na Arena. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O projeto é o Galo Verso. Que é o Galo Verso? É você levar o nome do Atlético, né? A marca, enfim, essa paixão, e da Arena MRV para todos os multiversos, eu falo, que possam existir. Então, mas o metaverso morreu. Não, eles só venderam de uma forma errada, vamos dizer assim. Mas, quando a gente fala multiverso, é muito assim de games, principalmente. Então, a gente tem Roblox, que futuramente a gente vai lançar também. E por quê? Porque é levar para uma comunidade ou para um perfil de fã do futebol que não está mais se conectando pelo futebol. As crianças hoje, elas não veem uma partida nem os 45 minutos, os pequenininhos, né? Ou os mais jovens, de 12 a 16, também, eles querem ver highlights. Eles querem ver o influenciador que eles gostam comentando o jogo, que nem tá aparecendo o jogo. Tá aparecendo a cara do influenciador ali, eles querem ver o que o influenciador tá falando. Então, assim, ou eles estão vendo estatística de jogo, eles não estão vendo o jogo, estão ouvindo o jogo. E muitos não estão mais indo ao estádio. E aí? Né? Aí a pergunta que eu sempre falo nas palestras que eu dou, que eu gosto de deixar como uma referência assim: quem vai ser o sócio torcedor daqui 20 anos? Quem vai ser o torcedor que vai frequentar a arena? Né? E vou até mais, daqui 30 anos vai existir arenas, né? Assim, não tô dizendo que não, mas assim, é uma reflexão assim, Sim. Se vai existir, tem que pensar o que a gente isso. Vai oferecer? Exatamente, tem que pensar, sabe? Né? Então o Galo Verso, aí voltando aqui, o Galo Verso e essa parte de games, que é um dos focos que eu tenho, que a minha equipe tem, o setor de tecnologia, enfim, tem, é muito olhar para esse perfil de fã. E aí a inteligência artificial pode começar a nos ajudar a justamente pensar, né, quem são esses, onde estão, com a base do que a gente tem de dados. E aí eu posso dizer muito, muito bem, se o Atlético, a gente está não só desde quando eu cheguei, mas acho que um pouco antes também, olhando muito para essa questão de dados. E aí a gente lançou o Galo ID também esse ano, que é um login único para tudo que seja do Galo. Então, o site, compra de ingresso, o super app do Galo, o sócio torcedor, né, o GNV, o Galo na Veia, todos os logins ali, ele faz com um login único, e isso ajuda tanto nós a entender melhor quem são esses torcedores, esses sócios que estão na nossa base, mas também a oferecer uma experiência exclusiva para cada um deles, sabe? Então é isso que você falou, é levar o melhor para ele no momento que ele quer, no que ele precisa. Então a gente tem esse cuidado até de escutar também um pouco mais, a gente, enfim, acho que a gente tem vários caminhos para isso. E aí a inteligência artificial, nesse ponto, ela pode nos ajudar também a focar. E aí, o Super App do Galo, a gente viu um movimento inicial, quando a Arena foi lançada, muito de um público que está ali de 40 a mais. Porque é quem vai frequentar estádio, desde pequeno, né? E não tinha muito pouca base de 18 anos, menos de 18 anos. De 18 a 24, então era assim, era pequeno e menos ainda.
E hoje em dia a gente já está mudando um pouquinho, porque a gente está trazendo viés de jogo no app, né? Enfim, que é algo próprio. Mas esse caminho para ir para os games é um caminho que a gente está estruturando. Pegar uma fatia do mercado. Para tentar conectar. Porque se a criança não está tão conectada ao galo, mas ela tem um pai, um irmão, uma mãe, uma tia, uma prima que gosta do galo. Ou que, né, já esteve na Arena MRV e que, poxa, olha, é um game do galo. Você consegue acender a paixão. E aí você consegue acender a paixão por este viés. Então é esse o caminho que a gente está trilhando e a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto. Isso é maravilhoso. Eu acho que aí você consegue chegar numa fatia de mercado que até então, sim, não se tem a certeza de ter um contato com o clube ou não, né? Então, exato, também tem isso. Começa a alcançar ali de uma forma diferente. Exato. Porque às vezes o menino nem torce para nenhum. Nem torce para time, não tem muita ligação. Ele tá frio ali, tem né? um amigo de escola lá que é atleticano, mas pelo fato de estar ali, o joguinho que ele joga, também tem um personagem do Atlético. Ou olha como que é legal isso. Eu não sou atleticano, né? Porque eu sou de São Paulo. Só que a minha filha, Celina, ela acabou sendo porque minha esposa meu sogro meu cunhado todo mundo o Paulo então ela é muito cercada. E olha pra você ver como que o negócio de experiência é engraçado. Eu tenho um canal do Galo só de criança, que toca as músicas do Galo. Que legal. E aí, todo final de semana, a Celina pede pra escutar. E aí, olha que interessante. Eu comecei a cantar as músicas do Galo, vendo isso. E agora, eu tô indo pro jogo do Galo. Eu tô indo no jogo do Galo. Né? E aí, a questão da experiência. Você começa a entender o comportamento disso. Você começa a buscar pessoas e começa a fazer gostar do time. Hoje, eu gosto do Atlético. Porque ele me dá ele me abraça. Exato. Parece que ele entende o meu comportamento, entende a minha necessidade. Uhum. E essa que é a inovação que eu falei lá. Quando você inova na experiência do cliente, isso é legal demais. Isso é legal demais. E eu acho que é esse o viés que a inteligência artificial nos ajuda. Né? Não só, claro, só que se eu não tenho... Aí é um ponto. Se eu não tenho dados, eu não consigo usar a inteligência artificial para isso. Para nos ajudar a minerar, digamos, esses dados e me dar o caminho, né? Uhum. Então, assim, o primeiro caminho foi unir essa base. Então, o Galo ID é primordial nisso. Mas isso é o que você falou, né? Ciência artificial, por melhor que ela seja, ela sempre vai ser dependente de um humano. Exato. Sempre vai ter alguém para pensar em, vou criar o Galo ID, que eu vou centralizar login, conta de todo mundo, para a gente poder conseguir chegar no contexto que você vai ter dados, para depois ter uma tratativa, né? Automatizada. Exatamente. Então, eu acho que esse é o caminho de você pensar nessa transformação digital, né? Pensar em unificação de dados. E eu vou dizer, a maioria dos clubes não tem essa unificação. Até porque ela é muito difícil, porque são muitos pontos de contato. Né? A gente tem uma base de dados de fornecedores ou, enfim, de parceiros de mais de 18. Imagina, você tem que ir plugando esses parceiros, todo mundo que entrar tem que plugar e tem que vir aqui né? Tem que conectar com o nosso Galo ID. Então, esse é um caminho que a maioria dos clubes não tem. Né? Então, porque é difícil. Você tem que falar com todo o fornecedor. Olha, a gente vai começar aqui com cadastro, a gente precisa ter API, precisa estar integrado, e aí nem todo parceiro também consegue, então tem essa, né, tá tão à frente. Então, assim, é uma cultura. Por isso que eu digo, a inovação para ela acontecer no futebol, e em termos, na minha visão, ela está caminhando, né? Eu acho que a gente está indo no caminho bom. Mas eu acho que a gente tem... a gente tem muito ainda pela frente em termos, assim, de Brasil. Cultura. E você acha que você consegue traçar um paralelo, Débora, assim, de sua visão hoje, né? De inovação com tecnologia. E tudo que é inovação necessariamente é tecnológico? É aquilo que eu falei, a inovação, para mim, ela é você gerar valor, né? Você gerar valor em novas experiências, O conceito de inovação é esse, né? Você criar coisas novas, criar, modificar ou melhorar. Então, não é só criar, se modificou e melhorou, através ou não de tecnologia. Mas, querendo ou não, hoje, com tudo que a gente tem, que a gente está vivenciando essa transformação tecnológica, a tecnologia acaba sendo um ponto principal e primordial, a base da inovação. Querendo ou não, porque para você ter dados, você vai precisar de alguma plataforma digital. Para você, né, para muita coisa, games, realidade virtual, eu vou querer daqui a pouquinho. Realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso, querendo ou não, está envolvendo tecnologia. Mas o pensar diferente, o fazer diferente,
às vezes você já está inovando, né? Você inovar, montar um processo, mudar um processo do que está sendo feito, que às vezes não necessariamente depende de tecnologia para isso, você já inova. Mas, querendo ou não, hoje a maioria das abordagens de inovação ela tem a tecnologia por trás. Que maravilha. Como ferramenta, né? Lembrando, é ferramenta. E aí, só rapidinho, mas se eu não souber se eu não tiver pessoas que saibam mexer com essa ferramenta, é aquela coisa, não adianta eu comprar uma Ferrari se eu não tenho quem saiba pilotar. Né? A tecnologia é isso também. Eu posso contratar as ferramentas, mas se eu não tiver quem saiba... Por isso que eu falo dos profissionais. Não só de tecnologia. Né? Tem muitas ferramentas que a gente contrata, que é para o marketing, que é para o financeiro, que é para o jurídico. Se eles não souberem usar, eu não vou conseguir gerar lá na frente, nem com inteligência artificial. Ela pode me ajudar, mas... a criatividade, o bom senso. Pode empacar, né? Pode empacar, pode não ir pra frente. Eu penso assim, deve ser muito uma mudança cultural, né? Pensando assim, de um cenário, sei lá, vou falar do clube social, né? Que vem ali de uma trajetória, daquele que o que tá funcionando não se mexe e tudo mais. Você vê agora é empresa, área de inovação, enfim, tô ligado àquilo ali. Você acha que a maior demanda hoje que você enxerga hoje, falando da sua posição hoje no Atlético, por exemplo, é mais relacionado à equipe técnica, à TI propriamente dita, ou isso hoje já está difundido de uma forma que o saque hoje vai te acionar, o comercial, o marketing, pensando mesmo num contexto que pode ser mais amplo, sim, dentro de toda a tratativa que você tem ali dentro? Não, a gente o início desse processo de inovação, ele foi muito da gente levar ferramentas até as empresas. Ainda é um pouco, sabe? Porque aquilo que eu falei, talvez as áreas elas estão tão ainda imersas no que elas precisam entregar no dia a dia, que acaba que às vezes ela não tem um olhar. E não só isso, a gente como inovação ou tecnologia, a gente é muito acionado pelas empresas, startups, profissionais que querem levar alguma ferramenta para o Atlético e para o Galo. E aí acaba que a gente recebe, né? Eu gosto sempre de responder, quem eu posso responder nas redes sociais ou de e-mails que eu recebo, eu sempre tento olhar e dar um retorno. Já temos a ferramenta, não precisamos, ou vamos, de repente, vou conversar com fulano e tal. Então, eu tento sempre fazer esse olhar. E aí a gente acaba levando. Mas hoje, aquilo que eu falei no começo, assim, a gente já está começando a ser acionado pelas áreas nesse sentido de ou minimamente assim, a gente está com essa ideia, você quer contribuir com alguma coisa? O que você acha que a gente pode fazer diferente? Ou então, às vezes, até mesmo de ver uma pessoa da diretoria, algum diretor também. Olha, a gente, se é relacionado a games, se é relacionado, por exemplo, criptomoeda também, que a gente estava num caminho de blockchain, essas coisas, já sabem, aí já acabam me direcionando. Então, assim, hoje já está sendo mais a nível de clube como um todo. Mas aí que eu falei, isso a gente começou lá atrás, 2022... E construindo. Tijolo por tijolo. E eu ainda acho que dá para melhorar mais um pouquinho. Falando em acionar, eu vou acionar aqui o nosso patrocinador, a Olut Cervejaria. Pessoal, vou encher meu copo aqui. O pessoal não tá deixando eu beber, mas não, pessoal. Eu tô tentando reduzir o meu gasto calórico, né, Paulo? Olut Cervejaria é o nosso patrocinador aqui no Meeting Bites. Excelente cerveja. Dá seu copo aqui. Eu já ia falar. Dá seu copo aqui. Portanto, tá indo muito longe. Inovadora dele. Tá inovando demais. E, pessoal, sigam a página no Instagram, olut.cervejaria. Ali vocês vão encontrar informações, como comprar, aonde comprar. Tem rótulos que estão chegando novos ali também. Acompanhe a página. E, pessoal... excelente cerveja, viu? Pode ir lá degustar que a gente aprova, né? Aprovado. Eu gostei do nome, tá? Eu não falei sobre mim uma coisa. Eu sou aquelas geek, assim, sabe? Adoro... Sério? Super-heróis, Marvel, não sei se... Enfim. Então eu vi Odinho, já adorei. Você vai adorar. E a gente falando de cultura, agora voltando aqui, como que... Eu tava vendo um dado, eu fui num evento essa semana, na Inforusso, e a gente estava falando de inovação. Tinha um palestrante falando de inovação e ele falou que 83% das empresas acham a inovação importante, mas 13% dessas empresas colocam a inovação para rodar. Só que 4% dessas empresas deixam de inovar ao longo de 12 meses.
né? E como que você acha esse desafio, Débora? Eu acho que é isso, assim, quando eu falei do futebol, imagina, se já é um desafio das empresas comum, imagina isso no futebol. Infelizmente, essa é a realidade, né? Essa cultura... porque também não é fácil. Vamos pensar. Quando a gente fala em inovação, hoje a gente falou de tecnologia, querendo ou não, ela tem que vir desse viés, né? De transformação digital. E tem muita empresa ainda que está nessa transformação de atendimento ao cliente, de dados, de unificação de dados. Então, essa é uma realidade. E aí, a inovação, de você manter essa cultura a longo prazo, não, é um desafio realmente. Porque aquilo que eu falei... Será que essas empresas... Olha aí um dado para a gente buscar, até vou buscar também. Será que essas empresas têm um setor de inovação, tem uma pessoa? Então, eu acho que isso deve estar muito implícito, né, Débora? Assim, quando você fala assim, poxa, eu sou a pessoa de inovação, é a pessoa que vai pensar. Que vai pensar, e não só isso, é a que vai tentar ajudar a empresa a levar a inovação para todos os setores. E quando eu falo isso, o que é? É tentar criar um ambiente de inovação. Porque quando a gente fala em inovação lá atrás, assim, vamos pegar de conceito e tal, e de que as grandes empresas que inovam fazem, que são referência no mercado fazem, o que é? É a cultura. Então, como é que a gente vai estabelecer uma cultura de inovação? O desafio maior é esse. Como que se estabelece isso? Então, assim, é chamando grupos de trabalho de todos os setores. Tem uma palavra que é mais difícil de falar, que é a multidisciplinaridade. O que é multidisciplinaridade? Que eu sempre bato também nessa tecla. Ter líderes de todos os setores para tomada de decisões. E isso não é fácil. Porque no dia a dia, não é só no futebol, em qualquer empresa. A gente tem essa questão da rotina, né? As empresas que têm a rotina ali. E aí, você liberar uma agenda para ter 1 hora, 2 horas que seja da sua semana, para falar com outros, né, com vários setores, que às vezes é um projeto que não é da sua área, né, mas que pode impactar. Às vezes é difícil, não é no meu setor, por que eu vou lá? Não vou participar, né? E aí acaba que isso vai se perdendo. Então, se você não tiver alguém, uma frente dessas, ou até envolver líderes, eu acho que não precisa ser só da inovação. Se as empresas conseguirem ter líderes de cada área que sejam, assim, pessoas que vão levar a inovação, vão levantar a bandeira e vão manter essa cultura de se reunir todo mês. A gente tem um projeto grande da empresa. Acho que começaria aí, sabe? Se fosse para dar uma dica. Temos um desafio grande da empresa é esse. Ou planejamento para 2025. É crescer tantos por cento. Beleza, como que a gente vai crescer? Se cada área der a sua opinião, o seu, sabe, qual que é o maior desafio para ajudar a crescer? Porque não é só o marketing que tem que pensar isso. O marketing, com certeza, é ali, né? A mola propulsora. Mas, o que o ADM tem a falar sobre isso? Né? Quais são os problemas? O que o jurídico... Quanto tempo leva para assinar um contrato? Né? E o que se pode impactar? Tem um negócio que é tão engraçado, porque assim, a gente hoje nós temos um dos serviços, né, da MIT, a gente faz a política de conscientização. Que é o que é? É conseguir sensibilizar as pessoas de boas práticas relacionadas à TI que vão combinar com a segurança da empresa, né? E que, assim, no final das contas, não adianta a gente sentar aqui e criar regra de acesso, políticas, enfim, uma série de restrições que, no fim das contas, a pessoa vai burlar, ela vai colocar a senha, vai colar no computador. Exato. E, no fim, a gente está sempre falando de pessoas, né? Exato. Então, eu acho que quando você fala isso, é exatamente nesse contexto, assim. Eu penso que, poxa, você ter alguém que compra a ideia do setor da Débora, acho que isso deve ser uma questão... difícil de implementar, mas uma vez que você implementou, acho que ninguém mais quer abrir mão, né? Porque é uma questão que, poxa, vai facilitar o trato ali no dia a dia, né? Exato. E o legal que você falou, que é legal, o desafio maior também é esse, justamente. Primeiro, ter uma pessoa, ou como eu falei, vários líderes ali que comprem a ideia da inovação. E não é só inovação pela inovar, porque é bonito, porque é hype, porque gera, né, vários posts disso. Não. É porque... como você falou, vai impactar a vida de pessoas e não só dos clientes. Eu acho que esse é um erro também. Geralmente as empresas elas olham inovação para gerar experiência só para clientes. Mas e o teu colaborador? O que ele está tendo de inovação dentro para ele, para melhoria de vida dele, para melhoria de trabalho, de produtividade? Quais são as ferramentas de inteligência artificial que já podem ajudar a produtividade, a facilitar reuniões? Quem que já implementou a inteligência artificial lá da reunião que você coloca, a ata. Ela escreve, faz o resumo. Isso é legal demais. Exato. Então, assim, será que... Entendeu? Então, quando a gente fala de pessoas, não é só o cliente, é dentro, é interno. Eu acho que esse é um desafio também, né? De até que ponto a empresa quer implementar essas coisas. E aí o desafio também, numa outra ponto que é um pouco mais delicado de falar e que não é tanto a minha área, é
o quanto isso pode tirar empregos de algumas pessoas. É uma realidade. Sim. Né? Em que às vezes algumas empresas começam a ver que de repente aqui não precisa mais e aí Você não acha que e aí sabe, às vezes líderes têm medo disso também e não acabam não inovando ou barra certo ponto. Enfim, tem muita coisa, tem muito de desafio. tirar emprego de pessoas é uma questão relativa, né? Porque assim, Sim. realmente vai acontecer, não tem jeito, é um caminho sem volta. Mas né? é o preparo da pessoa também, né? Assim, para onde a gente está indo com o mundo mesmo como um todo, né? Poxa, eu sou de uma geração que a gente não tinha computador em casa, que eu tinha que entrar de madrugada para poder conectar a internet de escada. Nós pegamos. Usava disquete para trabalhar na faculdade. Um dia você falar com um menino mais novo desse que é um disquete, que é um disquete, ele nem sabe. Se você entregar um disquete, ele nem consegue colocar na máquina. Eu tenho disquetes aí na minha casa. Então, assim, é uma questão que, poxa, assim, o mundo caminhou muito rápido. Outro dia a gente estava falando de um pendrive que revolucionou o disquete. Hoje em dia ninguém nem fala mais de pendrive. Nem fala mais de pendrive. Nós estamos falando de nuvem, virtualização. Agora é nuvem. É uma questão muito mais ampla, né? Então, assim, poxa, vai tirar emprego? Eu acho que vai. Isso é uma questão. Não, é uma realidade. É uma adaptação, realidade. né? Mas também, do outro lado, vai gerar emprego em outras áreas. Exato, mas aí é que tá. Então, é esse o caminho. Mas, assim, só voltando só numa última questão do desafio, é isso. Além de você tentar implementar a cultura, é ter esses defensores da inovação no sentido de ambiente. O que a gente pode fazer? Sabe, de criar rituais? Então, toda semana vai ter uma reunião com todos os líderes. Modificar os líderes também. Eu acho que essa multidisciplinaridade não é só de áreas, mas é de pessoas. Porque, às vezes, quem está na ponta, que não é um líder, mas quem está lá na ponta atendendo o cliente, que sabe a dor, esse cara tem que participar também. Porque ele que vai nos dizer, na verdade, frente, né? A linha de frente, tem que estar junto. Então, isso é inovar também, sabe? É como eu falei, é escutar, saber fazer as perguntas e fazer com que as pessoas entendam isso, de fazer as perguntas. Aquela coisa assim, muito, mas a gente já faz assim, por que vai mudar? Não, gente, vai mudar para isso, por isso, para isso. Ou então, assim, ou até uma outra questão, preciso mudar, eu quero contratar uma ferramenta tal. Ou vou trazer vi isso aqui lá, preciso. Por que você quer trazer? Para quem? Vai gerar valor para quem? Que resultado vai mudar? Né? De quem que vai mudar? Assim, o que vai agregar? Às vezes as pessoas só veem, acham bonito e aquilo ali não agrega nada naquele momento. Mas talvez lá na frente... Então, essa questão de saber fazer perguntas... E isso tudo é muito desafiador, sabe? Eu acho que as pessoas não... Hoje em dia, elas não têm, às vezes, até medo de fazer perguntas, porque funcionários, muitas vezes, colaboradores, muitas vezes, não são ouvidos. Esse é uma barreira é uma barreira, é um outro ponto. Porque não adianta eu chamar o cara que está lá na ponta e ninguém deixar ele falar. Ou ninguém levar a sério o que ele está falando, ou dar oportunidade. Então, tem muitos caminhos aí. Talvez a gente está falando de uma coisa e a gente já abordou 3 pontos diferentes de desafios que tem. Acho que só a cultura de inovação já é um desafio muito grande. Porque a gente volta, né? A inovação é a gente ouvir primeiro, depois a gente inova naquilo que a pessoa falou. Exato. Né? Aí a gente consegue determinar... Exato, vai determinar qual é a ferramenta, se vai impactar quais setores que vai impactar, para quem, quanto tempo, viabilidade, né? Então, assim, é muita coisa. É cheio de desafio, né? E se a gente puder pensar, Débora, assim, pensando nessa nossa trajetória, né? Você falou Londrina, Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético. Atlético Paranaense não cheguei a trabalhar, não. Atlético Paranaense não? Foi Curitiba, Paraná Clube, que eu fiz alguns trabalhos. E Grêmio, né? Pensando assim, né? Num contexto, você pegou momentos diferentes do futebol, da tecnologia, de toda essa transformação. Em qual momento você acha que foi mais desafiador a sua trajetória, falando ainda no quesito inovação, né? Mais nessa cadeira que você está hoje? Olha, eu acho que todos foram desafiadores, porque não só pelo fato de ser mulher, porque ainda lá atrás foi mais difícil. No Atlético, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum. Mas o ponto de você tentar fazer diferente sempre é desafiador. Mas se eu posso dizer, acho que no Grêmio, e isso não é novidade, eu já falei sobre isso, acho que talvez a cultura lá tenha sido um pouco mais difícil, em termos justamente assim, de eu estar chegando... E eu não era do clube, né? Eu era consultora, eu era terceirizada. Eu acho que isso às vezes impacta também nesse sentido de, poxa... Quem que é? Tá chegando exato, aqui. Tá chegando aqui agora. Quem que é? Exato. E ali foi um aprendizado muito bom, assim, para mim, nesse sentido, assim, de até entender isso, assim, sabe? Como que é esse desafio da cultura de inovação.
é uma pessoa de fora chegando que não está integrada e que, de repente, quer mudar o mundo, assim. E o meu papel lá como consultora era justamente levar ideias, levar ferramentas, né? Só que não era eu que decidia. Não era eu que tomava a decisão, né? Como hoje no Atlético eu faço. Eu não tomo a decisão final. Meu diretor ou CEO tem que dizer se vai aceitar ou não. Mas eu tomo a decisão de... Vamos fazer, vamos tentar fazer. Vamos levar para a diretoria. Então, assim, se eu já tenho o meu aval. Se o diretor... Beleza. Lá no Grêmio, não. Lá no Grêmio eu tinha que ter o aval do gerente. É que não era um departamento. Era um departamento? Não era um departamento. Era a terceira. Assim, eu levava as ideias. É difícil mesmo. Então, mesmo assim, ainda consegui deixar algumas sementinhas plantadas. O aplicativo do Grêmio fui eu que acabei levando. Teve outras ideias, cashback, umas outras coisas ali que a gente acabou evoluindo, mas que acabaram crescendo até depois que eu saí, e eu fiquei super feliz. Eu vi que você tem experiência nessa questão de criar alguma questão de aplicativo. Eu vi que você... Tá até no seu currículo, no LinkedIn. Da quadra do... Sim, isso. Eu atuei... Isso é um ponto legal. Nossa, bem lembrado. Eu tava até esquecendo. Eu fui CMO da Atleta Co. Eu trabalhei como diretor de marketing da Atleta Co. Era um... O que era? É uma startup, né, lá do Rio de Janeiro. E eles fecharam, na época, uma parceria com a Prefeitura do Rio e o governo, a GLO, que não existe mais, que era uma autarquia lá do governo do Rio, para gerir as quadras de tênis lá onde foi as Olimpíadas do Brasil, lá, né, em 2016. Então, gerir as quadras de tênis. Lá, a gente sabe, tá até hoje mais largado, enfim, na época estava também. Mas eles gostavam muito os dois gostavam, os donos lá gostavam muito de tênis e que resolveram criar um aplicativo, tipo um Tinder. É ruim falar, mas é tipo um Tinder do tênis. É para entender. Porque, assim, a maioria das pessoas que jogam tênis, eles fizeram um estudo na época que a maioria que joga tênis não tem alguém na família ou na amizade que gosta de jogar tênis tanto quanto. Então, eles não tinham com quem jogar. Ou você vai numa escola, ok, paga lá, mas assim era difícil. E aí, eles falaram, vamos criar um app para fazer com que as pessoas que jogam tênis se encontrem por níveis. Então, a ideia era, eu me cadastro num nível X, que eu saiba jogar, tipo, iniciante e tal. E era gratuito. Então, qual que era a ideia? Movimentar o espaço lá, né, da cidade olímpica e fazer com que a galera... Tinha 8 quadras de tênis, então a galera ia lá, escolhia o horário, via se tinha alguém... Colocava lá que estava disponível, outra pessoa via que estava disponível, agendava e ia lá jogar. E foi muito legal, porque quando eu fui chamada para fazer o processo de marketing e tal, a gente não tinha o app ainda. A gente tinha um site apenas. E a gente tinha a meta de colocar 1.500 CPFs em 3 meses. Se a gente não conseguisse colocar 1.500 CPFs em 3 meses jogando, a gente não ia seguir com a plataforma, enfim, encerrar. A gente colocou em 1 mês e meio. Aliás, era em 3 meses, a gente colocou em 1 mês e meio os 1.500 CPFs. Mas pode parecer, nossa, mas só 1.500. Gente, porque assim, a gente não tinha o app. A gente, imagina, não existia para ninguém naquela época. Então, a gente teve que bater. A gente teve um trabalho de fazer a divulgação digital. E a pesquisa? Como é que vocês fizeram? E a gente fez a gente foi bater em porta. Fiz um censo mesmo? Não, a pesquisa eles fizeram antes de lançar o aplicativo, quando assim, com amigos, que estava no site e tal. Quando a gente liberou, foi no site ainda, mas a gente foi em todos os... É na Barra da Tijuca lá, né? Então, a gente foi em todos os condomínios possíveis na região. Fomos com folder, deixamos nos condomínios dizendo, olha, é gratuito, vai no site, e aí não era só para encontrar. Quem tinha pessoa que já queria jogar, podia lá reservar a data. Enfim, e foi muito legal, que teve até... Eu esqueci o nome do jornalista da Globo, Felipe... esqueci o nome do jornalista da Globo. Ele foi lá, ele nos ajudou até, assim... Porque ele ama tênis. Depois eu vou tentar lembrar. Ele foi lá, a gente conseguiu gravar com eles. Então, assim, acabou que foram pessoas lá que gostavam muito de tênis e que eram relevantes ali no Rio, não só, enfim, influencers e tal. E acabou nos ajudando a alavancar e ficou 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fiquei só 1 ano, acabei saindo. Eles seguiram lá depois. E, infelizmente, não foi para frente porque a startup não recebia nada, era gratuito. E aí tinha outras questões lá que acabou não evoluindo. Mas no período que eu fui lá, que a gente ficou, foi muito legal. E a gente tinha grupos no Facebook, quando ainda era só Facebook até então, né? Não tinha tanto isso de
de Instagram, tava mudando essa pegada. Mas eu lembro que tinha as comunidades no Facebook que eram usadas muito, então a gente tinha a nossa comunidade lá. E aí a galera já se marcava, já 2012, falava. mais ou menos, por aí? Não, foi 2018. Mas veja como era muito diferente. A gente usava as comunidades do Engraçado Facebook. que mudou. Mas Mudou demais. 2018, as comunidades no Facebook estavam ali, ó, na alta. Então a gente fazia e isso nos ajudou muito. Até que daí a gente lançou o aplicativo logo em seguida. É que a gente fala 2018, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. 6 anos. 6 anos. época da idade. E veja como mudou. Veja como mudou. Então, foi muito legal. E é isso que você falou do aplicativo. Então, lá eu já tive essa experiência. Foi muito legal. Acho que esse foi um dos maiores desafios em termos profissionais, assim, de colocar uma ferramenta, né, inovar numa área, algo que não se tinha e offline e online, misturando as duas estratégias, enfim, foi muito legal. E você acha que muito do que você vive da inovação, Débora, vem da sua formação de marketing? Porque assim, Também. A gente é muito convidado, né? Assim, eu sou formado em administração, mas a gente sempre tem, né? Por exemplo, viés comercial e marketing. Hoje é a cadeira que eu ocupo também, mas a gente é sempre estimulado a pensar diferente, né? A fazer diferente, né? Então, por exemplo, eu venho muito da área de telecom. E telecom é um mercado que cada vez mais está sendo comoditizado. Então, está sendo um caminho que você não tem muito o que ofertar para o cliente. Quando a gente olha para a MIT, por exemplo, com TI, existe ainda também uma tratativa que é meio engessada, né? Da empresa entender que o TI é o menino que formata a máquina, instala a impressora. Exato, é o helpdesk que eu falo, exato. E é muito nesse contexto, né? São poucas as empresas que a gente hoje ainda acha que enxergam a TI de uma forma estratégica, né? Exato. Mas assim, eu penso que, por exemplo, quando a gente pensa na área do comercial e do marketing, né? A gente, o tempo inteiro tentando fazer diferente para entregar, por exemplo, às vezes um mesmo produto, né? Exato. Você acha que muito do que você hoje trata com a parte de inovação tem correlação com a formação, com a função que você... Não, tem com certeza, porque quando eu levei até o projeto de inovação para o Grêmio, foi mais focado em experiência do torcedor, em melhorias assim, de engajamento, porque eu vinha mais dessa área, né? Enfim, mas sempre pensando em dados, de alguma forma, com esse viés mais tecnológico, assim, precisamos de dados, precisamos... Lá eu já falava, eu cheguei até a fazer a gente chegou a fazer uma POC junto com o setor de TI. A POC, para quem não sabe, é uma prova de conceito, né? Então, a gente chegou a fazer uma prova de conceito com uma startup, que foi a que a gente trouxe aqui para o Galo também, que fez o nosso Galo ID. Então, lá atrás, no Grêmio, já comecei com esse viés de tentar fazer, e o setor de tecnologia lá são sensacionais. Assim, eles já são, acho que são um dos clubes que eles foram os que me abraçaram dentro do clube e que tem esse viés de inovação, de querer fazer diferente, sabe? Então, teve algum ponto, não digo pontos negativos, acho que foram o desafio que eu falei lá do Grêmio foi até a forma como eu tentei inserir essa cultura de inovação e trazer inovação. Acho que eu fui por um caminho talvez diferente. Hoje eu não faria da mesma forma que eu fiz, mas aprendi, né? A gente acaba aprendendo com isso. Mas teve muitos pontos positivos, assim, além de pessoas maravilhosas que eu conheci lá, o setor de tecnologia lá já tinha esse viés também, hoje em dia muito mais. Os meninos que estão lá são... Estava enraizado já. Já estava enraizado essa questão de fazer diferente. Mas a gente ainda não conseguiu fazer. Então, o viés de pensar negócios, engajamento... porque, querendo ou não, no final das contas, o futebol, ele é movido ao dinheiro, a trazer receita, né? Como é que vai pagar a conta? Tem que estar trazendo jogador bom, você tem que pagar, tem que ter ali podendo pagar tem que ter a conta. O jabá ali, né? Exato. Então, acaba que a maioria dos projetos, ele vem dessa parte de você pensar a experiência diferente. Mas, se a gente trouxer o viés de dados, né, dessa transformação digital, do que está acontecendo, esse movimento de inteligência artificial, blockchain, que deu uma... Né, teve um hype em 2021, baixou, agora está querendo voltar e tal, você acaba trazendo para um lado um pouquinho mais técnico, talvez. Mas a base, se eu não tivesse talvez essa base de marketing, eu não sei se eu estaria hoje aqui, porque ela ajuda. Ajuda muito. Até no sentido de comunicar mesmo. Assim, poxa, eu tenho várias boas ideias. Assim, isso a gente enxerga em várias empresas, né? Pessoa que você olha e fala assim, nossa, aquele cara tem muitas ideias boas, mas às vezes não consegue traduzir, tirar da cabeça e pôr no papel. Eu acho que é o grande desafio, né? Aí eu te falo assim, por exemplo, a gente vive isso demais, Débora, assim, ó. A gente tem serviços que, poxa, a gente dá, sei lá, uma mão técnica pro TI da empresa. Pronto, é um dos serviços que a gente presta. Sim. Eu não quero hora nenhuma substituir o TI. Esse não é o meu papel. É o quê? É ajudar ele a pensar de uma forma diferente, com uma visão descontaminada. Exato. Porque eu penso assim... Nossa, perfeito. Se você pensar assim, por exemplo, a gente está ali
tá ali a Débora, gerente de TI da empresa X, tá ali tratando aquilo ali todo dia. Aí o problema que acontece, é um investimento que não foi aprovado, uma série de coisas que tá ali. Enviesado, né, Paulo? Enviesado. Exato. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem soluções que, falando da parte tecnológica mesmo, que são gratuitas, que funcionam tão bem quanto as pagas, né? Sim. E aí, poxa, às vezes o cara não teve tempo de parar para pensar aquilo ali em razão de estar... A rotina. A rotina que ele tem ali Rotina é no dia a dia. maçante, né? Marketing maçante. Esse é um caminho, assim, que se as empresas ou clubes, enfim, organizações que não conseguirem colocar um setor, uma pessoa, ela acaba tendo que buscar fora por causa disso. E não tá errado, mas tem que buscar, porque senão não vai conseguir sair do papel, não vai conseguir tirar do papel, não vai conseguir evoluir. Então é isso, ou você busca uma empresa de tecnologia que tem esse viés, né, de pensar diferente, porque a rotina mata a gente, assim, de não conseguir pensar, de não conseguir parar para ler artigo. Eu sempre falo, e a outra dica que eu dou, leia 3 artigos diferentes do teu setor, diferentes do que você faz todos os dias. Tenta buscar, sabe? Você consegue colocar alerta no Google para fazer isso, para você receber no e-mail. Tenta buscar, assim. E é artigo, não é post de rede social. Não, porque você vai pegar uma coisa Você pode desse até tamanhozinho. pensar um post de rede social, mas daí vai se aprofundar naquilo. Quem que consegue hoje em dia? Eu mesmo, assim, eu tento, tem vezes que eu não consigo. E a minha pasta de conteúdo de leitura lá de e-mail, eu me cadastro em muitos portais. Newsletter ali, algumas coisas. Aí eu vou salvando. De repente, aí eu salvo o vídeo no YouTube. E fica lá, minhas pastas de salvo tá lá. Mas uma hora você vai Mas ver. uma hora eu tento sempre ir lá e parar, às vezes final de semana. Mas eu sempre digo, se no nosso dia, antes de começar o dia, a gente conseguir parar e olhar, ou no dia anterior, antes de sair do trabalho, ir embora, 3 artigos diferentes todos os dias, você vai ver que, nossa, você traz essa bagagem, né? Que aí muda um pouquinho, você sai, tenta, de repente, pelo menos, poxa, eu li isso, será que eu não Olha consigo o LinkedIn implementar? aí, ó. Mas aí o que você falou, ainda assim, talvez ele não consiga sozinho evoluir, pensar numa ferramenta, pensar o que fazer. Às vezes eu mesma tô lá e eu falo, gente, queria fazer isso, né? Vou buscar, eu já falei com o fulano, às vezes a gente fica... Então, é muito isso, de ter algum parceiro, ter alguém que nos ajude a pensar e principalmente uma coisa que você falou, não estar enviesado muito naquilo, porque às vezes a gente está com aquele mundo bitolado, a gente tem que ser assim, ou, nossa, mas eu estou olhando para isso aqui, e às vezes não é isso aqui, às vezes está do meu lado aqui, eu não estou enxergando, né? E aí, por isso que eu falo que às vezes você trazer pessoas de outros setores, isso é muito legal, já aconteceu muito também lá no Atlético, você traz pessoas de outros setores para olhar para aquilo, eles às vezes têm ali, poxa, mas por que você não pensou em fazer dessa forma? E às vezes falam, nossa, era isso. Às vezes não tem nada a ver com a área. E eu ia te perguntar isso, como que você vê, né, a diversidade. Pensar a própria de cadeira pessoas. da Débora, por exemplo. Imagina que é uma pessoa de inovação. Aí ela chega lá no TI. Ó, TI, isso, E aí? isso aqui. Pode ser que, eventualmente, é alguma coisa que não enxergou, né? Exato. E aí, tá vindo uma pessoa descontaminada, que não é da formação técnica específica da área, né? Exato. Com uma série de ideias novas, né? E assim, um olhar descontaminado. E outra coisa assim, que eu acho legal de falar é assim, se a gente não consegue resolver em casa, a gente tem desenvolvedores próprios e tal, mas se às vezes a gente não consegue desenvolver ou não consegue priorizar que isso seja desenvolvido em casa, ou enfim, a gente vai buscar a ferramenta, né? Geralmente a gente tenta olhar para ver o que a gente já tem, porque às vezes até a gente já tem a ferramenta. Mas No futebol isso acontece muito, tá? Às vezes no futebol, até na parte de campo mesmo, às vezes o masculino usa e o feminino não usa, e às vezes a ferramenta que tem lá dá para usar no feminino ou dá para usar na base. Eu escutei. Já aconteceu de eu ver isso ao longo da minha trajetória, de ver isso. Então, às vezes a gente, dentro da mesma empresa, a gente tem uma ferramenta que às vezes um setor usa e outro setor nem sabe que tem, poderia usar e está precisando usar. Sim. Então é outra... Eu escutei Chatbot é assim. outro dia não, já tem um tempo. Se eu não me engano, foi do Leandro Figueiredo. Ele falando que ele não quer ser fim de tudo. Acho que alguém perguntou para ele que por que o Atlético não tinha não era o próprio fabricante de material esportivo. Acho que era uma pergunta nesse contexto. E aí ele falou, não, eu não quero ser fim de tudo. Tem coisas que eu tenho que ser o meio. Porque é mais fácil eu fazer a gestão de fornecedor do que eu ter que fazer gestão de funcionário, de ativo. Meu negócio não é fabricar material. Meu negócio é futebol, então eu tenho que focar no futebol. E eu preciso de uma boa parceira aqui de material esportivo porque faz parte do meu negócio. Mas nem tudo você tem que ser o produto fim do meio, né? Então... Concordo. E aí, a única coisa que eu complementaria é assim, eu não preciso ser o fim, nem é fácil você ser o fim para tudo, ainda mais no futebol, mas eu preciso pelo menos ter, eu sempre falo, você vai ter os dados disso, né? Vocês vão ver, eu sempre falo muito em dados, assim,
querendo ou não, é a base de tudo. Então, assim, se a gente não consegue desenvolver em casa uma ferramenta que me dê os dados, beleza, eu vou contratar fora. Mas a minha primeira pergunta, eu vou ter informação disso? Tipo, vai me gerar algum dado? Primeiro, eu vou precisar de algum dado? Para quase tudo você precisa, beleza. Esse dado vai estar aonde? Vai estar à disposição da gente ou não? Porque eu ainda tenho ferramentas de projetos meus mesmo ainda, que a gente está tentando entender se a gente internaliza ou não, que é isso, eu não tenho os dados completos para mim. E eu falo, meu Deus, eu precisava precisava entender melhor o perfil desse cara, e às vezes eu não tenho isso, porque é um contrato longo e a gente está vendo, aí a gente está vendo isso, será que faz sentido a gente internalizar? Nesse caso até está fazendo sentido, mas ainda não é o momento. Então, eu sempre pergunto isso, beleza, a gente vai para fora, então que nem a gestora de dados, ela vai me... Aí eu tenho que, no caso de material, por exemplo, Manda Massa, né, que a gente falou aqui, é um projeto maravilhoso que não é feito, por exemplo, com Adidas, né? Não foi feito, enfim, foi feito sempre com Lecoq. Lá atrás foi Lecoq, esse ano mudou, enfim. Mas a gente tem todos esses dados de todo quem comprou, mapeado, tentado. Então, é isso, assim, sabe? Não preciso ser o fim, mas eu preciso ter pelo menos o máximo de dados que eu conseguir ter, integrar e fazer. Sim. De alguma forma, a gente vai sempre buscar... É um olhar que a gente tem que ter, sabe? Então, sempre me preocupo com isso. Quando pegar de fora, né? Eu fico reparando uma coisa que... Eu gosto muito de startup, né? E eu vejo que as startups têm já uma cultura de inovação, né? Sim. E eu não sei se você acha isso importante das startups entrarem em grandes empresas para ajudar a dar esse empurrão, Sim. né? Você vê isso funcionando bem ou você acha que as empresas ficam meio desconfiadas, quer internalizar essa inovação, quer criar um departamento? Ou você acha que isso poderia dar... Na verdade, o contrário, né? A startup entrar, prestar um serviço, a empresa comprar a startup. Também. Acontece muito isso. Tem uma grande empresa aqui em Minas que é assim. Tem uma empresa de um amigo de um primo meu, que é a iOasis. Na verdade, o irmão do amigo dele é um dos donos, né? Eles começaram a fazer um serviço de desenvolvimento, de software, uma casa de software, e eles foram vendidos para o grupo Alpargatas. Olha que legal. Acho que foi 200 e poucos milhões de reais. Menino novo, inclusive, os donos lá. São 2. Eles não têm nem 30 anos de idade. Mas, assim, muito fruto de trabalho mesmo, que foi prestando para a empresa, e prestando para um, para outro. Um dia a Alpargatas contratou uma parte de um serviço deles, gostou, começou a entrar mais para dentro do negócio e entendeu que, poxa, aquilo ali para eles era importante, porque era uma demanda latente da empresa, né? Então, eu acho que as startups, elas vão muito nesse caminho. Elas começam com a pegada de inovação, principalmente a parte técnica. Chama atenção. Nova, chama atenção. Aí adquire uma conta nova, por exemplo, um Atlético, uma vitrine. Sim. Estou falando de um clube conhecido internacionalmente, né? Então, qualquer coisa que você faz vinculando a marca Atlético uma vitrine exponencial. Te expõe, né? Vai expor o que você está fazendo, né? Eu vejo 2 caminhos, assim, ó. Eu gosto muito, inclusive, no Google, ou mesmo em outros projetos, eu trabalhei muito com essa ideia de startup. A própria Atleta Co, que eu falei lá do Rio de Janeiro, era uma startup, né? Enfim. Hoje, e eu sempre fui defensora disso, assim, eu acho que a gente tem que tentar trazer isso mais para a cultura do futebol. Eu não vi um clube que já virou SAF no Brasil internalizar uma startup, assim, sabe, comprar, adquirir. Até porque a SAF é recente, É por isso, né? que eu falei mesmo. Mas são poucos os clubes que ainda, como é que eu posso dizer, são adeptos não é que são adeptos, eu acho que a gente está tentando trabalhar essa questão de esse paradigma de que startup talvez não dê conta, talvez porque tem um pouco disso. É muito pequeno, é um pessoal muito jovem. Mas talvez não tem essa grande. Mas eu vou te dizer que eu já vivi na pele também de ter problemas com startup, porque justamente tinha talvez a grandiosidade do que é o futebol, de assim... sabe, tinha, mas não imaginava o quanto, talvez não estava preparado para o quanto, na verdade. Tinha noção, mas não estava preparado para o quanto movimento, ou até subjugou o atleticano, né? Não digo assim, porque o atleticano, nossa, assim, a gente lança alguma coisa incrível, assim, o engajamento que tem é muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. A gente sempre... E não só falando do Atlético, acho que em outros clubes do Grêmio, ou em qualquer outros também que eu vejo de comentários... esse é um medo, né? De você... Será que a startup está pronta? E tem um outro lance que eu sempre falo assim, a startup vai fazer de gravar a POC, né? A POC ainda é diferente porque é uma prova de conceito. Você tem um prazo
é 1 mês, é 3 meses que a gente vai testar, ou é 1 semana, não deu certo, beleza, não deu, ok. Tchau e benção. Eu acho que a POC é o melhor caminho que tem para as startups entrarem em clubes de futebol. Tá? Você valida aquilo que você está fazendo. Você valida. Em alguns momentos não vai dar certo, né? Beleza, mas eles aprenderam. E aí, talvez, quando eles forem para outro clube, eles já vão melhorar o serviço deles. Mas eu vejo as startups pouco abertas a isso também. Eu acho que antigamente, quando eu estava no Grêmio em 2021, eu tinha mais propostas de POC para o Grêmio do que eu tenho hoje para o Galo. Do que eu tento fazer. Tinha mais no passado. Tinha mais no passado do que agora. Agora é modelo de... Claro que a necessidade de você fazer dinheiro tem caixa para rodar também. Sim. Então eu entendo. Mas hoje então assim, são dois caminhos. Eu já vou deixar você fazer a pergunta, mas são 2 caminhos. Tem uma quebra de paradigma que vai ter que ser quebrada no futebol nesse sentido, de abrir as portas. A gente tem alguns movimentos legais. Tem o Arena Hub em São Paulo, não sei se você conhece. Conheço. Que abre muitas portas, trabalha com startups de lá. Demais. É muito legal. São sensacionais. Tem o Fute Hub no Rio Grande do Sul, que é um viés um pouco mais educacional, mas eles também trazem um pouco dessa conexão de startups para o futebol. Tem a Sporteca, que também é em São Paulo, que criou a OneFan, que é inclusive uma que tem aplicativos com grandes clubes. Era um aplicativo do Galo anterior, até quando cheguei. Enfim, então assim, a gente tem alguns movimentos. Lá no Nordeste tem alguns movimentos nesse sentido. O Ceará foi o primeiro clube que implementou o Vozão Conecta, que eram 3 meses de startups que foram lá para dentro do Ceará. Ficaram 3 meses com alguns desafios que eles implementaram, testando e tal. Mas acabou não dando sequência. Você veja, não foi... Fizeram lá, enfim, não deu sequência e não seguiu. Morre, né? Então, morre. Então, é isso que tá. O desafio de, primeiro, não ter alguém de inovação focada liderando isso. O segundo, essa questão de ter esse olhar de, talvez, enfim, a startup... o medo de a startup não dar conta, porque é uma realidade muito diferente, gente. Vocês não têm noção. A realidade de quando você fala... O cotidiano é uma loucura, igual de você torcedor, falou, né? E vou até pegar um exemplo lá. Vai ter o Racing Cruzeiro amanhã, né? A venda de ingressos da Conmebol, esse eu sei porque só surgiu agora há pouco tempo. A venda de ingressos de quando abriu, entrou 300 mil torcedores do Racing. Eu vi isso, do Racing. 300 mil torcedores. A gente mesmo, quando a gente vendeu do Flamengo, a quantidade de gente que entrou no site para entrar, e a gente tem um dos melhores sites do mundo de vendas, tá? A gente tem muita reclamação, eu sei, não vou entrar nesse mérito. Mas eu entrei numa boa, não mas assim, não. É um dos melhores que tem no mundo. É uma startup, inclusive, da Europa, que está crescendo muito, não está só com a gente, está com o Palmeiras, é a empresa que faz do Palmeiras. Enfim, então assim, é porque é muito... É surreal. Então, talvez as startups, elas saibam que é surreal, mas elas talvez não estejam tão preparadas para o quanto é realmente surreal. Mas eu ainda acho que falta esse approach dos clubes, das federações, da própria, de repente, CBF, trazer isso mais de cima para baixo. Eu acho que tem que ser um caminho aí trilhado que a gente precisa. Eu tento sempre levantar essa bandeira no Galo. A gente tem a startup que fez com a gente o Galo ID, é uma startup. Tem outra. A gente fez um teste para o lançamento do Manda Massa. Isso são primeiros a saber. A gente chegou a fazer um teste de ter uma realidade aumentada, um teste do manto em realidade aumentada. Quem sabe para o ano que vem dá certo. De você poder testar o manto em você antes de comprar, para saber o tamanho, sabe? Saber qual você gostou dos 13 que você vai escolher. A ideia é que você escolhesse em você para ver qual que ficaria melhor. E não deu certo, infelizmente. A gente chegou a fazer um teste e não foi por falta de capacidade. Foi porque realmente ali naquele momento foi muito pouco tempo. Inclusive eles foram assim... maravilhosos no que eles conseguiram construir pra gente. A gente teve, 3 dias para testar. Porque a gente decidiu, surgiu muito na hora. E infelizmente, ali, para aquele momento, não deu certo. Então, eu digo, quem sabe a gente trabalhando pro ano que vem, né, pro próximo ano. É muita coisa também, né? E ali naquele momento, a gente tinha... o prazo de definição dos 13 mantos para poder jogar no site, assim, é muito rápido, enfim, não deu muito certo. Mas para você ver como a gente está aberto. E eu sei que tem clubes que estão abertos a isso. A questão é, realmente, assim, eu acho que as POCs essas provas de conceito são um caminho, sabe? Para as startups poderem entrar. Isso aqui vai dar certo no seu clube.
Porque é muito valioso, tanto Mas pro mais do que clube... você falar que vai dar certo, é na prática. Não, isso que eu tô É a falando. prática, você exato. pega, testa, esse aqui vai dar certo, ó, tá vendo? Que encaixou naquilo que você queria. E o que você avalia, assim, Débora, se a gente for pensar, por exemplo, você falou assim, 2021 eu tinha um pouco mais de oferta. É mais uma questão, você pensa que pode ser regionalizado, talvez da cultura de onde a gente está inserido hoje com o Atlético, que é diferente do Rio Grande do Sul, né? Que a gente, Sim. São dois extremos ali diferentes, mas Sim. você acha que é mais ligado à cultura ou propriamente a negócio mesmo? Eu acho que é negócio. Eu acho que é negócio, porque quem entrou em contato, quem eu falei muito nem era do Sul, assim, sabe? Tinha muita gente de empresa de lá, startup de lá. Inclusive, lá tem também movimentos, não só o FootHub, tem o Instituto Caldeira, que é um local de startups, que abriga, né, startups. Enfim, e até, na verdade, foi criado logo que eu cheguei no Grêmio. Então, assim, foi uma questão até, acho que por isso também que não evoluiu, porque lá, localmente, hoje eles são parceiros do Grêmio, depois que você acabou fazendo essa parceria com o Instituto Caldeira. Então, o Grêmio está ali em contato com essas startups, fizeram algumas coisas juntos. Então, isso é muito legal que foi acontecendo. Mas, da época que eu estive lá, eu acho que não é a questão de cultura. Eu acho que aquele momento estava um boom também das startups, esse movimento do Arena Hub estava recém-surgindo, porque o Arena Hub surgiu na pandemia, né? Surgiu em 2020 ali. Eu fui lá na pandemia. Então, ele surgiu na pandemia. Então, eu acho que estava muito quente ainda essa questão de teste e tal. E é claro, e talvez, é isso que você falou, tem um medo do lado da startup, talvez, não sei se é uma realidade, quer dizer, é uma realidade que eu vi, não sei se é de hoje. Da startup vai lá, talvez mostre, tenha medo de mostrar qual é a funcionalidade, a ferramenta, e o clube, testei, já sei como Absorver, é que é e não preciso mais de você. Às vezes é um medo que receio, pode acontecer. Né? Mas assim, eu vou falar para vocês, até na parte de games, eu tenho feito os projetos que a gente fez com Fortnite, o que a gente vai fazer de Roblox, tá muito nesse viés, assim, de vamos entrar no... como é que é? Não é na briga, é no risco, juntos. Com contrato, sabe? Sim, mas vamos entrar no risco. Se proteger. Acho que, né, se não for a prova de conceito, o que a gente pode fazer para ganhar juntos, para crescer juntos, que evolua. E eu vou te dizer mais, é um conceito que eu vou tentar focar para 2025, mas é que eu ainda não consegui esse ano, foi difícil, que é isso que você falou das empresas internalizarem. Então, de repente, a gente... como SAF, a gente consegue. O ano passado, a gente tinha um projeto que a gente queria... Ano passado, não, 2022, a gente tinha um projeto que a ideia era fazer algo diferente para a parte de acesso à arena, enfim. E a gente não podia, porque a gente era associação. E não podia ter vínculo... a gente queria fazer um negócio e ajudar e vender para os outros clubes, porque era algo que não existia no Brasil ainda. E aí, a gente, obviamente, queria... a gente iria aprender a fazer e iria vender. Teria que vender o negócio, né? Poxa, estamos testando aqui fazer. Porque é uma dificuldade. Só que como associação a gente não podia. E acabou que morreu a ideia e tal. Agora a gente, como SAF, a gente pode fazer. Pode criar essa vendor build, enfim. Pode criar esse braço, né, de inovação, assim, de pensar em trazer startups e analisar. O que a gente já está fazendo, e aí num lado muito mais universitário, o ano passado a gente participou de um processo de uma faculdade aqui de BH, que a gente levou um desafio para eles, e os alunos ali da área de negócio, era mais de negócio, assim, tinha tecnologia também, mas era mais de negócio, desenvolver, a gente escolheu lá a turma que ganhou, enfim, e dessa turma, inclusive, temos um estagiário dessa faculdade conosco, que foi contratado. Então, acho que esse é um caminho também, sabe? Olhar para as universidades também como colaboradores. Então, acho que já foi uma porta. Esse ano a gente esteve na Universidade Federal também, no evento Ruptura, não sei se vocês conhecem, que teve agora há pouco. Ali é só tecnologia e a gente tinha que levar o desafio de inteligência artificial. Fomos em conjunto com o Cruzeiro até, foi interessante, porque era o Ruptura, como é que é? Desafiando a Matrix, ou tinha um nome assim de, poxa... conseguimos trazer Cruzeiro e Galo para um propósito, né, que é difícil, mas foi bem interessante e era todo focado em inteligência artificial. Então, assim, eu acho que abrir esse olhar também para universidades, também para o que, né, de pensar profissionais que possam contribuir de alguma forma é legal. E aí eu acho que o próximo passo para o ano que vem é isso, de pensar como trazer startups para dentro do Galo, abrir esse processo, né? Lá no Grêmio a gente tinha chegado a construir um desafio que ia ter de startups, acabou que eu saí antes de conseguir rodar esse projeto.
né, colocar desafios em... Porque, assim, desafio é o que a gente mais tem, né? Busca de soluções é o que a gente mais tem. Eu preciso solucionar. E às vezes a gente não consegue, não sabe quem tenha, ou a gente já buscou no mercado. Teve e rapidinho, só para encerrar esse caso, a gente precisava... O ano passado, a gente estava com a ideia... Início desse ano... de uma solução que a gente tinha, uma startup para o futebol, que dava dados de alguma coisa e tinha uma startup que dava dados de outra. A gente queria unir esses dados e melhorar e fazer algo mais. E não existia uma startup que fazia. E nem essas duas conseguiam entregar isso que a gente queria. E aí eu lembro que eles até, o gerente de projetos, o jurídico entrou, enfim... uniram e tentaram falar com as duas para se as duas se unissem e entregassem, e acabou que não andou. E você veja, é algo que não foi resolvido, porque não tem uma solução no mercado. Então, será que se a gente leva isso para uma startup que às vezes nem é do foco do esporte, às vezes ela pode, né, ajudar a contribuir para o esporte de alguma forma. Fora da caixa, fora da caixa, enfim. Então, eu acho que é algo que para o ano que vem se eu continuar no Galo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas... Não, vai estar. Estou muito bem aqui, obrigado, viu, Leandro? Não, mas se ficando, eu acho que não só nós como tecnologia, o próprio Leandro, que é meu chefe, que é o Leandro Evangelista, a gente tinha 2 Leandro, a Figueiredo foi meu chefe também por 6 meses. A gente, o MUS, enfim, acho que toda a Arena, enfim, a gente tem muito essa ideia de trazer, internalizar e, por que não, fazer negócio juntos, né? Fazer crescer. E a parte de esportes, eu tenho visto muito, Débora, que os clubes têm focado muito nesse tipo de negócio mesmo, né? Que é completamente diferente do futebol. Aí você vê, por exemplo, sei lá, o Flamengo tem uma equipe de esportes. Acho que o Corinthians também, se não me engano, também tem uma. O Corinthians tem. Atlético Paranaense tem. Atlético Paranaense também tem. Vasco abriu recentemente. Pensa assim, por exemplo, se a gente for pensar, poxa, qual que é a motivação de um clube olhar para esse segmento, né? Que distorce do futebol. Não tem nada a ver com futebol. Mas, no fim, é um esporte também, né? Então, a gente... esse ano até, a gente chegou a fazer um teste aí com uma equipe que ia... Vamos voltar ao começo. Quando a gente criou o conceito do Galo Verso, a ideia era colocar o Galo e o Atlético e o Arena MRV nos games, mas já pensando no viés de esportes. Então, o primeiro passo seria, vamos ter a Arena MRV dentro, né, mapa, como a gente fala, dentro o gêmeo digital da Arena MRV dentro dos games que a gente consiga colocar. E depois a ideia era ter as equipes. O Galo já teve lá atrás, 2020, se não me engano, uma equipe de Free Fire e acho que de FIFA, não lembro. Eu já vou entrar no porquê que não deu certo, mas enfim. Teve lá atrás, então eu falei, não, a gente precisa retomar, era uma coisa que tinha um movimento, beleza. Então, quando a gente lançou no passado o Fortnite e o Galo Verso, já é com essa ideia. E aí, esse ano, o pilar era de construir a nossa equipe de esportes. Por que a gente não vê? A gente vê clubes, mas não vê tantos clubes com esportes. Ainda é algo que aquilo que a gente falou, não é o nosso fim. E a gente não tem, às vezes, muito braço, não tem tanto entendimento. A gente tem que trazer uma agência, uma empresa que entenda do negócio. Gente de fora, né? Gente de fora para licenciar. Só que o licenciamento, apenas licenciar a marca do Galo, né, e manter... Eu fiz muitos estudos sobre isso. E a maioria dos clubes que deu errado foi por conta do licenciamento. Simplesmente licenciou. E o próprio Galo lá atrás, quando fez... Não tenho propriedade para falar, porque eu não estava na época, quando... deu errado, entre aspas, ou encerrou, enfim. Mas era assim, foi licenciado e eu acho que não tinha alguém no clube que gerisse, né? Tem que ter alguém para gerir. Não é simplesmente licenciar, porque senão você não tendo o clube ali, né, para estar junto, para fazer post, para divulgar, não vai para frente, não adianta. Porque como você falou, sai muito, mesmo que seja uma equipe de futebol, que vai jogar futebol online... se você não tiver o approach com a torcida, o clube não tiver naquilo ali como um negócio em si, não vai para frente. Tem que ter gás, né? Tem que ter um gás, tem que ter. Então, os clubes que hoje ainda estão, que é o Flamengo voltou. O Corinthians deu uma caída agora, tá voltando, tá fazendo algumas ações legais. Enfim, tem outros clubes aí que estão tentando ali, né, também. É muito isso, assim, a maioria ainda sim licenciou, mas manteve alguém dentro do clube para ser um porta-voz de conexão. E aí, no clube hoje, esse ano,
A gente chegou a estudar algumas equipes, chegou a iniciar um processo de parceria, mas acabou que a gente falou, não, vamos estruturar um pouco melhor esse lado, o nosso lado em termos de entendimento, o que o Galo quer com isso. A gente não quer só lançar para dizer que a gente tem uma equipe de esportes, a gente quer lançar para ter uma equipe competitiva também no esportes. E a gente tem outros braços nisso também que é interessante, que é ter a Arena MRV como um ponto de eventos de esportes, como a gente, né, teve a parceria com a Liga Brasileira de Esportes, que é daqui de BH. A gente tem um evento lá, o Desafio Brasileiro de Esportes, que vai ter a final de CS, né, Counter-Strike e Rainbow Six, na Arena MRV. Então, a primeira final de um jogo de esportes, a final mesmo em estádio no Brasil, vai ser aqui na Arena MRV. Então, a gente pensou nisso. Então, vamos estruturar a Arena MRV como um ponto de esportes no Brasil, né, no mapa, no mundo. E daí, o terceiro braço vai ser a equipe. Então, a gente está olhando para isso, estudando qual o melhor momento com quem que a gente vai se associar, se já vai ser uma equipe montada ou não. Eu recebo todo dia no inbox mensagem de atletas de esportes, de CS. Aqui em BH a gente tem muita gente boa. Eu faço parte de um grupo de esportes, estive presencialmente com eles. Joga também, né? Não, eu jogava muito tempo atrás. Hoje em dia não sobra tempo. Uhum. Eu só fico vendo minha filha jogar Roblox, Minecraft, mas CS, Fortnite, não. Mas eu gosto, tá? Não é porque realmente não dá tempo. Então, assim, tem muita gente boa. Então, assim, o caminho os pilares são games, né? A gente estar como Arena, como Atlético em games e levar atletas. Cada vez mais a gente quer levar atletas. Ano que vem vai ter novidades sobre isso também. Então, o Hulk, Arana, enfim, essa galera ali como... né, seja skin, seja o que for deles, a gente quer evoluir nisso. O segundo ponto é a Arena MRV como um ponto de atração de esportes, referência. E aí também como um possível... Na parte de equipe, a gente quer pensar também em ter um centro de treinamento de esportes. Então, por que não? Né? A gente fomentar uma base, fomentar atletas que, de repente, venham a fazer parte da equipe de esportes. E aí já tem um viés, que é o último pilar dessa área, que é o pilar social. A gente tem algumas entregas que a gente precisa fazer para a prefeitura, por conta ali da arena, de espaço. E pelo menos uma ideia pessoal, Débora, seria ter esse centro de treinamento para social. Formação de atleta, né? Formação de atletas. E ali no entorno da arena, para quem fosse, que a gente pudesse levar o game ali como um apoio, né, ali, enfim, num horário contraturno, enfim, junto com o Instituto Galo, sabe, levar isso para frente é um sonho que eu tenho, que eu acho que ano que vem a gente pode começar a trilhar. Então, o pilar do Galo Verso seriam esses três: games, a equipe de esportes, a Arena MRV como um centro de esportes, de eventos e seja formação de atletas, e a parte social, que é algo que eu acho muito interessante. E o legal é que você vai pegando aquele público jovem que não está vendo mais o jogo em si. É isso que ele falou. A gente consegue, não só pelo quem joga, assim, de lazer, mas o cara que joga e as pessoas que também jogam, mas que querem ver um atleta. Às vezes ele se conecta com o Hulk, beleza, mas se ele é tão fã de CS, de outros jogos, talvez... Posso estar sendo assim, ele tem o Hulk, com certeza, como cara, com um ídolo. Mas talvez o ídolo dele real é o cara que joga o CS. Que é muito particular, né? É muito particular. E essa é uma realidade que... Não sou eu, Débora, que está falando, tá? É uma realidade que as pesquisas estão mostrando. O quanto os jovens têm alguns influencers aí influencers ou atletas de esportes, tanto quanto o Hulk, o Arana, o Cristiano Ronaldo, o Messi, como um ídolo. Então, já tá trazendo isso, sabe? Já está começando a mudar esse viés. E aí, a gente precisa estar posicionado nisso. Isso é muita geração também, né, Débora? Porque se a gente pensar, por exemplo... Né? Eu sou da geração que assistia televisão. Hoje em dia, esses meninos mais novos... YouTube, né? Então, exato. Já seguiu uma outra tratativa, né? Então, por exemplo, eu lembro rápido, né, Paulo? Eu comecei a jogar CS em Lan House. Que assim, era uma coisa... Nossa. Eu jogava Street Fighter no House. Nossa. Não, Street Fighter eu jogava no fliperama. Que era um pouco antes da Lan House, né? Também. Não, mas CS no Lan House era... Lan House virava madrugada jogando. Nossa. Que loucura. Só que assim, hoje em dia, é todo mundo que joga CS como a gente jogava antigamente. Porque antigamente era novidade. Hoje em dia, quem joga e gosta e gosta muito. Mas tá legal jogar CS agora, que eu tô jogando umas partidas aí, tá legal. Você sabe o que é? Você tá pegando uma galera que tem a mesma idade que eu agora, que jogava com 12 anos, 15 anos...
Que mais novo ainda. Mais novo, né? E a galera tá voltando a jogar. Exatamente. E aí você tá encontrando os mesmos times jogando Não, mas de ainda novo. você acha, por exemplo, um menino que começou a jogar agora e ele não tá interessado no futebol. Não. Exato, ele tá O interessado negócio em dele, jogar. Ele tá interessado em jogar. Mas Por isso a importância dos times, mas né? aí na hora que você As equipes, vincula o né? jogo com o time, no final é o time. No final é o Entende? time. No final, por exemplo, o Atlético com o jogador de esporte, não é o jogador, é o Atlético. É o Então Atlético. o menino Exato. tá assistindo o jogador do Atlético. Então, É uma maneira a mais de levar a marca, Isso. a paixão pelo Galo, entende? É sempre isso que a gente tem que pensar. Como que a gente consegue conectar com esse fã e, enfim, como a Arena MRV pode ser um palco também de esportes, né? Uma arena de esportes. Acho que esse é o caminho que a gente está tentando construir já a longo até pelo prazo. propósito da Arena, né? Que é de ser Exato. a arena mais tecnológica do né? país e tudo mais. Exato, Tá exato. sendo, É né? o caminho. E é um desafio muito grande, porque, como eu falei, você pensar essa estrutura desse negócio de esportes é muito grande também, porque são atletas que, como atletas de futebol, tem contrato, tem a questão, né, de jogam à noite, por exemplo. Tem muitas questões de contrato ali, legais, jurídicas. Inclusive física. Que tem física também, exatamente. Então, assim, tem que ter um cuidado. Tanto com quem a gente vai se associar, quanto com essa questão de como que o clube quer se associar a alguém ou vai montar próprio. A gente chegou a pensar em fazer uma peneira para a gente trazer os nossos próprios atletas. Mas e essa parte de ter um treinador, tem que ter um coach, né? Tem que ter um treinador para a equipe, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter... Então, assim, é uma equipe de futebol, só que de esportes. Entende? E não só de futebol. Né? É a mesma coisa. Isso que eu quero dizer. Tem que ter uma centro de treinamento. Onde que eles vão ficar? Uma game house. Então, é muito, assim... É muito grandioso para só licenciar. E claro que gera muitos negócios. Os números de esportes, seja de premiação, seja de visibilidade na internet, seja do que for, são muito grandes. A receita é muito grande. Dá dinheiro. Mas eu acho que isso é a consequência, né? Então, a gente tem que pensar nesse caminho. Então, a gente deu uma pausa esse ano nisso, mas vamos vir com força ano que vem para esse caminho, para pensar e pelo menos... o pontapé vai dar ano que vem, mas é pensando a longo prazo. Pensando na frente, É que assim, a gente fala de esporte, tá ligado à tecnologia, mas o Atlético ainda fez isso com o futebol americano, né? Sim. Que aí é um outro nicho de mercado que Sim. ainda é diferente do futebol, né? Porque Exato. quem gosta de futebol americano gosta daquilo. É Exato. diferente. Por exemplo, eu já tentei assistir várias vezes, mas como eu não entendo das regras, Né? então pra mim o negócio assim, é difícil Que de acaba entender. não- né? Mas na hora que Você você acaba começa... não pegando. Mas quem gosta e entende, nossa aquilo demais. ali... É que nem o futsal e o basquete. O ano passado Exato. a gente chegou a pensar... A gente não, a área de negócios, né, o marketing e projetos, enfim, estavam tentando levar isso. Acabou que ficou com a associação, essa questão. Mas está sendo visto ainda o futsal. Poxa, o Galo tem tradição. O Galo foi futsal, referência. né? Muitos anos. Então é uma referência. Então, assim, acho que seria muito legal voltar. E basquete, eu sou fã de basquete. Meu segundo esporte é basquete, né? Então, eu acho que seria muito legal. A mesma coisa que você falou. E aqui a gente tem essa... Né, tem vôlei. Minas é uma referência no esporte em muita coisa. Então, se a gente consegue cada vez mais conectar com outros esportes, eu acho que isso é muito legal. Os clubes que têm isso, essas outras frentes, é muito interessante, sabe? Eu acho que é um ponto a mais de conexão e que leva a crescer o número de fãs, crescer o número de torcedores e seguir com um negócio sustentável, né, a longo prazo. O problema é esse, né? Ser sustentável, né? Você leva. Eu não acho que é um problema, é o desafio, né? É o desafio. É um problema e andam juntos aqui, Porque né? assim, você pode ter várias boas ideias, né? Mas precisa de ser algo que escale. E tem que continuar, né? Consiga ter perpetuidade daquilo. Exato. Aí é que tá Tem a que palavra. continuar. Você tem que pensar um projeto que a gente fala muito disso, vai nascer morto esse projeto? Porque tem muito projeto que você olha e você vê, cara, não vai ter como condições de continuar. Seja pela parte de financeira, seja pela parte de quem vai tocar, sabe? É complicado. Então, a gente tem que pensar, não, é um projeto que ele tem que ter uma sustentabilidade de pelo menos um ano ali, no mínimo. Se ele tiver essa sustentabilidade nesse período, para ele conseguir avançar, é muito mais fácil. Seja de patrocinador, tem muito projeto que às vezes a gente pensa, mesmo no esportes, o desafio os nossos patrocinadores, quando a gente falou com muitas empresas, mas a gente quer trazer os seus patrocinadores. Eu já acho que não, eu acho que a gente tem que trazer patrocinadores diferentes para o clube, porque a gente oxigena
né? A gente traz mais marcas para o clube, que não sejam as mesmas, e porque as mesmas estão naquele viés de quantos números são impactados pela TV. Milhões de views, tem 3 milhões no Instagram, tem não sei o quê. E no esporte, começando novo, você vai começar um Instagram do zero. Você vai começar uma equipe... Continuar, Você vai continuar ali um negócio que a equipe pode ter já 100, 300 mil, 500 mil. Tem as que são grandes, não vão, você já tem o nome. Não vou nem citar, mas assim, tem a Loud, tem a Liquid, sei lá, tem um monte de equipes que elas já estão autossustentáveis, elas não vão. Agora, a que a gente vai ter que ou licenciar e tal, a gente vai começar do zero. Então, a gente vai começar com números muito pequenos, que para essas marcas que estão acostumadas, talvez seja um desafio. Mas por que eu vou investir no esporte? E esse é um porém também, que eu queria fazer um parênteses rápido, a gente não tem... As marcas que patrocinam o esporte brasileiro, o futebol, elas não estão olhando tanto para a área de games, para a área de esportes como deveriam. Então, por isso que eu falo, até quando eles vêm para... mas a gente tem que trazer os patrocinadores de vocês. Eu falei, gente, eu vou por um outro caminho. A gente tem que trazer empresas de tecnologia, empresas de games, empresas de... tentar bater outras para que elas queiram se associar com um clube que já estão focadas nisso e, de repente, vai brilhar o olho dessas que estão aqui e aí a gente vai agregar. O patrocínio daquela, brilha o exato. clube. Eu acho que tem que ser um caminho inverso. Mas aí tem um caminho que é legal, que assim, aí vem a área da Débora, que é de conectar o cara do esporte com o cara do futebol e fazer com que um compre o produto do outro. Sim. Porque assim, são mercados completamente diferentes. Pensa lá, velho. Mas a gente fez isso com o Fortnite, vou só dar um exemplo para não esquecer. Quando a gente lançou, a gente fez um lançamento no dia 17 de outubro, se não me engano, do ano passado, que a gente lançou o Fortnite lá na sede, chamamos e beleza. No dia seguinte, ou uma semana, não, uma semana depois, a gente foi lá no CT, levou eles têm, né, tem um auditório, a gente levou o PlayStation para lá, para colocar depois do treino, para os atletas que quisessem participar pudessem conhecer. Porque é isso, assim, se os nossos atletas que jogam, a gente sabe que a maioria dos atletas de futebol jogam algum game ali, de CS, tal, jogam, o filho joga, enfim. E a gente sabia que tinha o Arana que joga, o Allan Kardec joga, o Fux joga. Não, o Fux não joga. Tinha, na época, o Edenilson que estava junto jogou. Enfim, tem outros ali que jogam. Agora eu esqueci os outros que jogam. A gente sabia que... Gente, eles sempre têm que ser os primeiros a comprar a ideia. E olha que legal se a gente levar para as marcas verem que o atleta, né, do futebol tá jogando e tal, beleza. A gente fez, foi um sucesso, foi muito legal. Porque o menino que gosta do Arana começa até a gostar do jogo, dependendo ele nem joga, ele nem viu o jogo, mas ele gosta do Arana, vai só jogar exatamente, porque o menino tá ali e gosta dele. Então acho que é isso que você falou, a gente tentar conectar é o caminho, mas é um desafio muito grande ainda por números, eu penso. E por isso, assim, também já está muito bitolado a questão do futebol, ao que tem de propriedades de marca, né? E não está tão atualizado com o que tem de games. E também, como eu falei, não está olhando tanto. As marcas que vierem olhar mais para esse caminho de games, de esportes, que queira se associar ao futebol, que esteja associado ao futebol, olha, vai ser já vão sair na frente. E tem que ter uma voz, né, para falar também disso, né? A gente estava dando um exemplo, o Arana. Né? Ele jogar isso pra cima, pro alto. Mas aí já é a referência. Entendeu? Aí daqui a pouco investe. Daqui a pouco, por exemplo... É um cara do time, do game. Do esporte que vai impactar o futebol. Exato. Tem um grande lá. Do mesmo jeito que a gente faz a venda cruzada, né? Que são situações normais. Exato. É o público a gente tem um cara que é o Coringa, não sei se vocês conhecem, que é da Loud, que ele joga, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele é atleticano roxo. E as pessoas sabem que ele é atleticano. E eu tô tentando conversar com ele pra fazer uma parceria. E tem muita gente que tem ele como ídolo. Tem ele como ídolo. Então, assim, aí é o que você falou, é o inverso, assim, a galera que vai seguir ele, que talvez não seja tão atleticana, e vê ele com o Arana, com o Hulk, com o Scarpa, com os jogadores, talvez ele vai, poxa, olha aí, eu vou virar, vou gostar, vou entender. Se você pensar, por exemplo, que outro dia eu estava vendo uma reportagem, assim, eu sou muito atleticano, assim, declarado, né, mas você vê, por exemplo, que outro dia eu vendo o Hulk saindo para pegar o ônibus, para ir embora do jogo, o torcedor do Cruzeiro. Com a camisa do Cruzeiro, tirando foto com o Hulk. Acontece muito. As crianças, principalmente, né? Criança, assim, é uma questão que... Não, o Hulk é onde ele vai, dos outros times. Mas isso acontecia com o Ronaldinho, aconteceu em alguns momentos da carreira, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, que, poxa, acontece com um atleta,
acontecer com um mercado diferente é uma questão muito natural de acontecer. Né? Exato. Acho que é isso, acho que é unir essas forças e o Atlético tem grandes nomes na área de games, né? Assim, que são atleticanos, que de alguma forma a gente pode trazê-los para a conversa. A gente tem Enaldinho, que é um atleticano também super, que está aí falando com a criançada. A gente também está, né, em contato, assim, tenho tentado conversar com ele também para ver o que a gente pode fazer de games. Enfim, ele já é um... Então, assim, a gente tem muita gente legal dessa parte mais focada, com outro perfil de fã que talvez não esteja tão conectado com o Atlético. Mas tem outro, e que a gente precisa... Tubarão, né? Exato, Tubarão. Não, tem vários, gente. A Menina Veneno, que agora está fazendo muito mais. Então, assim, tem muitos, sabe? Isso que é legal. E a gente precisa aproveitar, de alguma forma, essa fala, essa voz que eles têm com esse público que talvez não esteja tão conectado com o futebol, né? Ou que esteja, mas talvez, se a gente conseguir falar através deles, vai ser mais fácil de manter essa paixão. É isso. Perfeito. Pessoal, o papo tá bom. Olha... Mas antes de encerrar toda essa conversa, assim, eu agradeço muito, Débora, você ter vindo aqui, a gente falar de inovação, que é uma coisa muito importante, não só no cenário de esporte, mas no cenário do empreendedorismo mesmo brasileiro. A gente vê a inovação, ela tem que ser um pouco mais difundida em todos os cantos, né? E pensei muito, falei com o Paulo falou, cara, pode trazer que você vai bater certinho. Que bom. Né? Peguei referências excelentes de você mesmo, entendi muito bem, e eu acho que não tem melhor ninguém de falar sobre esporte e inovação, nem a Débora aqui. Ainda mais falar do Galo. Ainda mais falar do Galo. Deixa mais feliz. E para mostrar esse amor assim, que a gente tem, por você ter vindo aqui, essa paixão, eu vou te entregar um mimozinho que a nossa... Olha! A Ana vai buscar ali, né? E a gente vê, né, como que é importante a inovação, né, Débora? Nossa, nem fala. Eu acho que demais, né? Eu digo que não é nem futuro, já é o presente. Já é o presente. A Ana vai te... Ah, que legal. Obrigada. Bem mineirinho. Bem, adoro. Bem mineirinho. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Entendeu? Espero que você goste. É um café, um docinho de leite, um goiabadinho aí, né, Ana? Café, gente. Entendeu? Nossa, tudo de bom. Não, é uma maravilha. Pessoal, sigam no Instagram, olut.cervejaria, patrocinador nosso aqui. Cerveja excelente. Gostou, Débora? Gostei demais. Gostou? Vai tomar mais. Vou tomar mais aqui. Vai tomar mais. Gostou, Paulo? É melhor. Eu não tô tomando muito não, mas eu vou tomar depois. Bom. Pessoal, quer deixar uma palavra? Mais uma vez, Débora, te agradecer, tá aqui compartilhando com a gente um pouco da sua experiência, né? Como tinha te falado no início, acho que é muito enriquecedor, né? Quando a gente fala da trajetória de pessoas que fazem sentido, né? Que hoje estão fazendo a diferença nas empresas onde estão passando, acho que ilustra bem quando você fala, poxa, uma mulher falando de inovação num clube de futebol, que é um esporte que ainda tem, não adianta a gente falar que não, mas é um esporte machista, né? Então, poxa, a gente tem uma pessoa com a sua figura hoje dentro de um grande clube, né? Prestando esse tipo de serviço, acho que assim, é uma questão muito rica, né? Então, mais uma vez, assim, te agradecer mesmo a estar aqui com a gente, contribuindo, né? E você é sempre muito bem-vinda, né? Que bom. Que... Vai vir mais vezes aqui, tá? Ah, com certeza. Vai vir mais vezes aqui. Dizem que eu gosto de falar, né? Mas você tem que falar. Eu gosto de falar. Só uma última coisa. Fala. Dá uma mensagem para alguém aqui na câmera de cima. Sobre alguém que, por exemplo, as pessoas que querem hoje migrar, começar a atuar com o futebol, que eu acho que é um desejo muito grande, né? É igual a gente fala assim, poxa, todo mundo quer ser dono de um negócio, mas ninguém sabe o que é um negócio. Se a gente for pensar assim, um negócio futebol, por exemplo, a Débora lá atrás, que fez uma transição, que fez esse movimento, dá um toque em mim. Por onde começar? Por onde eu começo? Se hoje acende a paixão. Um foco nosso nesse sentido. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo. Se você gosta de futebol, se você quer trabalhar com isso, seja empreendendo, né? Seja como colaborador, como levar um projeto, startup, enfim. Acho que é entender a cultura, sabe? Você fala assim, entender o contexto de onde você vai entrar. Primeiro, o que você quer fazer? O que você quer entregar de diferente para o mercado, né? Sabe? Tentar impactar isso pensando, como eu falei, pessoas, que a gente sempre falou aqui. Que tipo de experiência você quer levar? Seja para colaborador, seja para atleta, seja para torcedor, para o cliente, enfim. Eu acho que esse é o caminho. Saber onde, o que quer fazer, o que quer entregar de valor e sabe, e não desistir de primeira. Vocês viram que foram anos ali que eu levei, eu comecei em 2016, eu cheguei para um clube
para ficar como mais tempo foi no Grêmio, mas Londrina, que eu fiquei um ano, 2018 ali, mas ainda não foi aquela coisa de ter um cargo, né? Assim, foi 2021. Então, assim, foram anos tentando, e mesmo assim, eu já comecei lá atrás como atleta. Então, a minha fala é: não desista, tenha o propósito primeiro, assim, o que você quer impactar, estude o mercado, estude o clube que você queira, estude a solução que você tem para entregar, se é aquilo mesmo, faça network, faça conexões, seja nas redes sociais, em eventos, o que for. Não tenha medo de falar com as pessoas que trabalham no futebol, porque alguma sempre vai te atender. E não desista, assim. Eu acho que a gente, quando tem um sonho, a gente tem que perseguir. E acho que eu sou a prova disso, de que, né, dá certo de a gente testar e ir testando. Não tenha medo de testar. Não deu certo aqui, mas você tem essa convicção, vai atrás, faz de um outro jeito, ou para um outro setor, ou para um outro caminho que vai dar certo. Acho que é isso. Que maravilha. É isso aí, então. Pessoal, eu vou dando um tchau para vocês. Se vemos até no próximo episódio. E a gente vai dar um tchau todo mundo para aquela câmera lá, ó. Para aquela câmera lá. Aquela lá? Aquela lá, ó. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Audio Jungle.